Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal Segredos da Bola. Antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho. O nosso convidado de hoje ele é dentista, especializado em odontologia esportiva, coordenador do Departamento Odontológico do Flamengo das divisões de base, membro e fundador da Academia Brasileira de Odontologia Esportiva e é o craque do futegolfe. Estamos falando de Gustavo Ferreira, meu amigo. Prazer. Tudo bom? Obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente. É um prazer estar te recebendo aqui e te rever depois de tanto tempo. Pois é uma grande honra estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho e uma gratidão imensa. Muito obrigado. Tamo junto. Irmão, para começar, eu fiquei curioso aqui na hora que a gente foi fazer o texto aqui de abertura. E o que seria a Academia Brasileira de Odontologia Esportiva? Pois é. A Academia Brasileira de Letras. De Letras, né? Agora de Odontologia Esportiva. Fala um pouco. Vamos começar com esse assunto aí. Vamos. Na verdade, é a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. Do o esporte. nome, no início, de fato, era esportivo. Começou com desportivo, foi para esportivo e agora evoluiu para odontologia do esporte. Em 2010, eu entro nesse mundo da odontologia do esporte através do Botafogo. E em 2013 eu percebi que tinham muitas pessoas fazendo um trabalho de odontologia do esporte, mas espalhado pelo Brasil e sem protocolo definido, cada um fazendo o seu trabalho. E eu resolvi juntar esses profissionais, eu junto com algumas pessoas aqui do Rio, o doutor Afonso Rocha, que era presidente do nosso Conselho Regional de Odontologia, que trabalhava também com a odontologia do esporte. Nós fizemos o convite para o dentista do Atlético Mineiro, o dentista do Curitiba, enfim, as pessoas que trabalhavam. Nos reunimos aqui no Rio de Janeiro, começamos a trocar muita experiência e resolvemos criar uma instituição que nos representasse, muito pela parte científica, inclusive. E a Academia Americana de Odontologia do Esporte já era super fixada já no cenário científico. E nós fizemos um Ctrl-C, Ctrl-V para o Rio, para o Brasil, aliás, e começamos. Então, ali criamos com 30 e poucos dentistas que já trabalhavam, já tinham entendimento, e a gente define uma instituição que nos representasse a nível científico, a nível prático, a nível de matéria, porque a gente precisava se desenvolver. Na ocasião, inclusive, a odontologia de esporte não era nada oficial. Era uma área de atuação. E hoje, já aproveitando isso, a gente vai voltar aqui, mas hoje já é até matéria da universidade, já tem, porque é igual a psicologia do esporte, né? Sim. Quando você vai fazer a faculdade de psicologia, poucas universidades têm a matéria, a cadeira de psicologia do esporte. Como é que é isso na odontologia esportiva, dentro do curso? Sim, a odontologia do esporte ela ainda não está presente em todas as universidades, apesar de ser uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Isso foi por um processo que a BROI, que é a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, liderou durante uma ANEL, que é a Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, que é um evento que o Conselho Federal faz de tempos em tempos. Tinha 10 anos que não havia um evento desse. E nós, quando soubemos que ia acontecer, eu falei, é a nossa oportunidade. Vamos embora, a gente reúne muito material de relevância científica, Sim. comprovando de fato... Sim, a gente vai falar disso aqui, que é o muito atleta, interessante. Eu tive a experiência de conhecer o trabalho em prática, exatamente, né? Na prática, exatamente. a gente vai falar sobre isso. E aí vocês levaram esse material A gente passa por todo um crivo de aprovação que é bem apertado. A gente tem aprovação em todos os conselhos regionais e depois aprovação no Conselho Federal. Aí a odontologia de esporte é reconhecida como especialidade odontológica. Assim como a prótese... Já é reconhecida. Já é reconhecida. Hoje, eu sou especialista pelo Conselho Federal de Odontologia. Entendi. E hoje tem curso de especialização. E além dessa parte da especialização, para fazer parte da Academia Brasileira, eu gostei do nome, para fazer parte, o que precisa... Qualquer dentista, pode ser, eu tenho que ter a especialização? Não, na verdade... Você falou que começou com 30 e poucos. Sim. Tem mais hoje? Tem, hoje já somos quase 500 integrantes. Que isso, sério? A gente tem várias categorias, que é o membro fundador, que foram essas 30 pessoas que fizeram acontecer. Membros efetivos, membros acadêmicos, que a gente chama de ABROI Júnior, que são acadêmicos de odontologia que têm interesse na área e acabam participando de alguma forma. Mas hoje é uma associação que qualquer dentista e técnico pode se inscrever.
e tem acesso a eventos, a materiais, as pessoas que hoje fazem odontologia do esporte no Brasil. Então Legal. é bem interessante. Bacana. É bem legal. E vamos lá. O que é a odontologia esportiva? Que especialização é essa? Como é que é a área de atuação e como funciona no dia a dia? Como é que explica um pouquinho pra gente? Então, a odontologia do esporte, ela é uma área de atuação bastante antiga. A gente tem registros que o Dr. Mário Trigo, que foi um dentista nos anos 50, participou da seleção brasileira. Naquela época, claro que a odontologia era muito menos evoluída do que é hoje. Então, ele, com as ferramentas que ele tinha, fez um excelente trabalho. Principalmente... Você está falando de quando? Tem ideia de data? Isso aí é... 1950, mais ou menos. Ele fez uma intervenção odontológica que os atletas queriam para a Copa do Mundo. De 50? De 50, Copa do Mundo, sim. 50. Sim. Ele, foi no Brasil, ele inclusive... a gente perdeu para o Uruguai. Exatamente. Ele, inclusive, foi... Eu posso estar enganado, mas precisamente em relação à Copa, mas é por volta desse período. E ele consegue acabar com as infecções de origem bucal, fazendo, na época, 113 extrações. Então, ele não tinha tempo de tratar. Então, ele extraiu os dentes, acaba com a infecção, porque era um foco de infecção. E ali passa a se desenvolver a grande, e talvez a base de toda a teoria da odontologia do esporte, que é em relação ao foco infeccioso, ao foco dentário. Vamos falar um pouquinho disso, depois vamos falar mais da atuação que evoluiu. Tá bom. Experiência própria, né, de viver dentro do futebol, dentro do departamento. A gente vai falar da tua chegada lá no Botafogo, no departamento. A gente tem algumas histórias boas. Mas, muitas das vezes, o atleta tem lesões recorrentes, né? Lesão muscular, por exemplo. Lesiona, trata, volta, lesiona de novo. Trata, volta. E aí ninguém sabe o que é, e quando vai ver, é um foco dentário. É isso mesmo? Qual é a influência? Vamos começar pelo foco dentário no desempenho do atleta, depois nós vamos falar dessa evolução aí. Tá. Eu digo o seguinte, Sidney. É muito difícil, ou seria muita audácia, a gente afirmar que esta lesão muscular foi causada por este foco dentário. A gente tem um comitê de ética. É incrível que depois que cuida, a lesão clinicamente, para, né? clinicamente a gente tem inúmeras comprovações. Só que a nível de ciência, que é uma área muito importante e séria, né, e meticulosa de todo esse processo, a gente precisa fazer exames, testes, enfim, baseado em protocolos, metodologias. E o nosso comitê de ética ele não vai permitir que a gente faça exames invasivos em atleta para a gente poder afirmar de uma forma, né, tão pragmática assim. Então, o que acontece é que existem vários estudos, a maioria deles feitos em animais, inclusive a doutora Bárbara Capitânio, do Rio Grande do Sul, ela lidera um trabalho importantíssimo em ratos. Então, ela pega os ratos treinados e ratos sedentários, parte deles com doença periodontal. O que seria ratos treinados? Bota para treinar na esteira. Igual um atleta. Igual um atleta. E o rato Sidney, sedentário. Mais ou menos isso. São ratos que têm um protocolo de exercício, então ele faz atividades físicas regulares baseado em protocolo. Parte desse grupo com doença periodontal, que são gengivite, periodontite, doença do periodonto, né, do tecido de suporte ao dente, e parte saudável, com protocolo de higiene. E ela identifica que os ratos treinados com doença periodontal, eles tinham um risco maior de desenvolver lesões musculares por conta de uma análise histológica do gastrocnêmico, que é um músculo da panturrilha. Explica isso aí. Que análise é essa? A análise histológica tira um pedaço do músculo e a gente olha no microscópio para poder ver como é que está o padrão das fibras musculares. E ali identifica-se ali nessas fibras que ali está mais propenso a ter uma lesão do que o outro. Por conta de mediadores inflamatórios. É um trabalho super interessante. Mas em pessoas a gente não consegue reproduzir. Porque você não vai arrancar um pedaço do músculo da pessoa para ver como é que tá. Porém, e também tem vários fatores que podem influenciar. E eu digo, qual período da temporada? É início ou no final? O atleta dormiu bem? O atleta se alimentou bem? O atleta fez uso de... Não é só isso. Não é só isso. Mas tem um conjunto... No futebol, é uma área multifatorial. A gente pode dizer que é um grande gatilho. É um grande gatilho. Não é isso? É um grande gatilho para a coisa acontecer. E quando a gente fala de alta performance ou de uma pessoa que pratica esporte por lazer, mas de uma maneira muito intensa, qualquer mínima coisa que possa influenciar vai acontecer. Então, uma grande bandeira da odontologia do esporte é a prevenção, né?
nós dentistas, enquanto dentistas convencionais de consultório, e a gente atende pessoas normais, sem ser atletas de alta performance, claro que a gente tem a bandeira da prevenção, né? A gente não quer que a doença se estabeleça. Mas quando a gente fala de atleta, principalmente os profissionais, isso se torna uma obrigação. Eu não posso deixar que um atleta meu tenha uma doença estabelecida. Então, a gente atua muito na prevenção. Né? Entendi. E aí, além do foco dentário, teve uma evolução para outras técnicas. Sim. Inclusive, tem uma que é a questão... Tem um protetor bucal, que é para proteger de choque, de batida, Sim. mas, me corrija se eu estiver enganado, existe também hoje um mordedor, né, que você produz ele para o atleta fazer o treinamento mordendo, porque muitas das vezes o atleta, né, ele contrai, para ajustar isso também, que influencia na parte neuromuscular ou muscular. Como é que é isso? Isso existe? Existe. É uma lenda? Existe? Não, isso existe. Você faz esse trabalho? A gente faz esse trabalho. Eu, Gustavo, não, mas a gente tem profissionais da nossa equipe que Sim. são especialistas na área. Na verdade, é o seguinte, o nosso corpo é uma cadeia muscular e a gente tem 2 tipos de lesões. Lesões por trauma, que aí não tem jeito, é o carrinho que o atleta vai tomar no joelho, a pancada. Torção. E tem lesões que são de origens posturais. Que um atleta de alta performance que treina todo dia, 2, 3 horas por dia, essas lesões posturais são bastante importantes. As lesões posturais, elas têm basicamente de 2 formas. Elas ascendentes, que elas vêm a partir de uma relação postural da base, e as descendentes, que vêm a partir da nossa primeira cintura, que é a mandíbula. Primeira cintura do corpo é a nossa mandíbula, a segunda é a escapular e a terceira é a pélvica. E essas cinturas, elas estão em completa harmonia. Então, grosseiramente dizendo, Sim. quando eu tenho algum tipo de disfunção, desequilíbrio na minha primeira cintura, a minha segunda ela vai para compensar. E a terceira também. E aí então, a tese de dissertação do meu mestrado, a gente, em Atletas do Vasco da Gama, o professor Alex Evangelista me ajudou muito nesse processo. Até porque ele... Está virando médico agora. Está virando médico, está fazendo medicina. Vocês falaram muito dele com o Eurico. Cansou de escutar abobrinha de médico e ele falou, cara, vou virar médico. Médico. Para poder, quando eu falar, as pessoas me escutarem. Porque ele falava e como fisioterapeuta, o médico sempre tinha mais razão, vamos dizer assim. Para mim, um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Ele tem muita gratidão também pelo Alex, tem muito conhecimento. De fato, ele precisou ter um pulso muito forte, porque ele não era médico, sim, enfim, ele não estava liderando ali uma cadeia, até que no Vasco ele se torna o coordenador científico, exatamente. Né? E passa Voltando, como é que aí, junto com ele, você fez esse... Pois é, o Alex ele trabalha muito com baropodometria, que é um exame que você define, que você avalia a distribuição da carga podal dos pés. E na minha dissertação do mestrado, essas placas reposicionadoras mandibulares, a gente fazia teste dos pés e em todos os atletas nós tivemos uma melhora na distribuição da carga dos pés quando a gente utilizava as placas. É uma placa de reposição mandibular, uma placa reposicionadora mandibular. Que para o pessoal que não está acostumado, é como se fosse um protetor do boxe, de tudo que ele morde, é isso? Na verdade, esta placa não tem função de proteção, ela tem função ortopédica, de postura. A gente entende muito mais fácil quando a gente pensa numa palmilha para a boca. Perfeito. É uma órtese, não é um tratamento, até porque quando você tira essa palmilha, desequilibra normal. Então, é para ser utilizado durante a prática esportiva. Seja de força, seja de velocidade, enfim. E no jogo também pode usar? No jogo também. Aí no jogo a gente fez uma adaptação. Em esporte de contato, a gente faz um protetor bucal que tem função de proteção junto com essa parte postural que é sempre baseado na neurofisiologia. E ele é muito interessante. E mais o quê? Vamos falar do dia a dia. Como é que é um departamento de odontologia dentro do esporte, dentro de um clube? Né? Eu sei que, obviamente, a gente pode atuar em várias modalidades esportivas, vocês atuam com várias, mas vamos focar no futebol, que é o nosso carro-chefe aqui. Como é que é o dia a dia? Como é que é a abordagem com os atletas, com o pessoal da comissão técnica? Como é que funciona esse trabalho? A odontologia do esporte, ela é uma especialidade muito abrangente na própria odontologia. Então, dentro da especialidade, a gente tem a dentística, tem a periodontia, tem a prótese, a endo, a estética, enfim, a orto. Então,
dentro da... É como se fosse uma odontopediatria, que é uma odontologia para crianças. A odontologia do esporte é uma odontologia para atletas. Então, a gente tem diversas especialidades. E quando a gente fala de atleta profissional, de clube profissional, que tem extrema importância, é um investimento grande que o clube faz nele, o nosso protocolo de atuação, e quando eu digo o nosso, eu falo da Odonto Fitness, que é a nossa empresa, a gente só trabalha com especialistas. Então, hoje, uma equipe de um clube ela tem um coordenador, um supervisor e 4 ou 5 dentistas e especialistas das diversas áreas da odontologia. Dentro do clube, quais seriam essas áreas que vocês... Periodontia, que cuida da parte de tecido de suporte do dente, que tem uma influência muito grande com a saúde bucal e com essas lesões musculares, lesões articulares. Clínico todos são, tá? A gente tem prótese, implante, cirurgia para poder fazer os procedimentos cirúrgicos com máxima qualidade. Profissional em ortodontia, que faz um alinhamento dos dentes. Então, e se tiver alguma necessidade que não esteja dentro do nosso pacote, é que vão buscar... a gente traz para dentro do clube. Enfim, mas a nossa relação, como eu disse, é muita na prevenção. A gente faz também um trabalho de correção, atendendo às necessidades individuais de cada atleta. E o trabalho de performance, que é esse principalmente da placa, mas a gente também vê se existe algum fator que atrapalha a respiração do atleta, qualidade do sono do atleta. Então, é uma área super abrangente. Ele não vai ficar rangendo os dentes, se o cara rangendo, ronco. Como é que chama isso? Bruxismo. Bruxismo. Nome interessante, né? O ronco e a apneia, que também influenciam na qualidade do sono, e o sono para o atleta é fundamental. Enfim, então nós temos um consultório... A gente fala que o descanso é uma das partes mais importantes do treinamento, né? Porque ali é onde ele vai encher o tanque de combustível dele. Com certeza. Porque ele desgastou tudo no jogo. Recupera microlesões. Ou no treinamento, esvaziou a energia dele e o descanso é fundamental. Exatamente isso. Por isso, quando a galera começa a ir muito pra night, aí a coisa começa a dar ruim dentro do campo e eles não entendem por quê, né? Pois é. Mas enfim, nós temos um consultório dentro do clube, geralmente onde a gente atua. A gente tem dentista todos os dias e acompanhando os jogos para que a gente possa fazer intervenção imediata em caso de traumatismo, principalmente, porque na odontologia existe essa premissa. Se a gente não tratar, aliás, quanto mais demorar para tratar, pior fica, fica mais grave a consequência. E a gente tem uma relação assim, super íntima, fazendo essa relação interdisciplinar, né? Valer, que a gente vê muito em aula, vê muito em livro, mas de fato, nos principais clubes hoje, de fato, acontecem. E a gente se relaciona com o médico, com o preparador físico, com o nutricionista, fisiologista, psicóloga, podólogo, enfim. A gente tem todo esse trabalho, porque certamente eu posso contribuir na área deles e eles na nossa. Integração desse integração de departamento é fundamental. Geralmente coordenada por um médico, né, que é o chefe do departamento médico. Medicina. Por isso que o Alex foi fazer medicina. Que não necessariamente tem que ser um médico, isso é importante ser dito, né? Interagir essas áreas, fazer com que essas áreas funcionem em harmonia. Obviamente, você tem que estar ligado em alguma área da saúde, mas eu hoje enxergo que para fazer com que os departamentos conversem e se falem, não necessariamente tem que ser um médico. Inclusive o professor Altamiro Bottino, não é médico, é educador físico, fisiologista e ele coordenou essas áreas. No Botafogo ele coordenava durante um tempo e é um excelente profissional. Excelente profissional, uma grande referência. Uma grande referência, com certeza absoluta. Inclusive, Altamiro, te espero aqui. A gente teve uma conversa bacana, eu e o Altamiro já tem algum tempo, tomara que a gente possa se reencontrar e tomara que ele venha aqui. Bom, aqui a gente tem 5 cardzinhos, tá? Isso faz parte da interatividade nossa com o público, tem 5 números aí. Legal. Você vai escolher um, vai puxar, tem uma pergunta aqui em relação a esse número aí, e depois a gente volta aqui pro nosso papo. Escolhe um aí pra gente dar uma olhada. Número 3. 3. Vamos aqui a pergunta 3. Pergunta da Daniele de Passos, Minas Gerais. O que você indica para quem quer se especializar em odontologia esportiva? Aí a gente já conversou sobre isso, já é uma matéria de faculdade ou não, e se tem cursos, né? Então, ou seja, um dentista hoje que quer entrar para essa área. O que você indica? Qual é o caminho que ele tem que ter e os cursos hoje da área que essa pessoa pode fazer? Hoje em dia, o acesso à informação é muito mais fácil do que quando eu comecei, por exemplo, que isso já tem um pouco mais de 10 anos. E, logicamente, a internet é a grande ferramenta para isso.
Mas se eu pudesse orientar uma pessoa que gosta da área, seria primeiro fazer contato com a ABROE, que é a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, pelo Instagram, inclusive, talvez seja o método mais fácil. E lá ela vai ter contatos com trabalhos atuais, com pessoas que fazem, com eventos, com cursos, com congressos, e ali ela começa a botar o pé dentro da especialidade. Hoje também existem diversos cursos de especialização, eu faço parte de alguns como professor, inclusive acabei de ser convidado agora para fazer parte do curso de especialização de Medicina do Esporte, Legal. lá de Minas. Da onde? Você falou de Minas, é em Minas? É em Minas. Agora me fugiu o nome da faculdade, mas Tranquilo. Enfim, em Minas depois eu relembro para você. Mas é muito interessante quando a gente vê um curso de medicina do esporte tendo um dentista do esporte enquanto é professor, enfim, colaborando. Né? Isso é legal. Isso é muito legal. Caramba. Demais. Isso é muito legal. Até porque a gente começa num período de muita dificuldade. É uma novidade, né? E tudo que é novidade tem aquelas barreiras. Mas enfim. Ainda mais no futebol a gente vai falar sobre isso. Nossa, nem fala. Então hoje existem diversos cursos de especialização, onde o aluno tem que ser profissional, né? Tem que ser dentista formado. Vai fazer, geralmente dura 2 anos, 2 anos e meio, e ele sai um dentista do esporte. Legal. E aproveitando, como é que você começou a se interessar por essa área e por quê? Você falou que foi há muito tempo atrás, que era na época, hoje em dia já tem academia brasileira, já tem um monte de coisa, mas como é que foi isso? Da onde veio essa ideia? Eu me formei em 2004 aqui no Rio de Janeiro. A minha monografia, né, hoje TCC, foi sobre traumas dentários a partir de práticas esportivas. Sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte. E sempre ouvi falar que existia uma odontologia que tratava de atleta, mas isso em 2002, 2003 era muito remoto, assim, era muito difícil a informação. Vi algumas matérias, que inclusive o Cristiano Ronaldo usando essa placa reposicionadora mandibular, e eu completamente apaixonado por essa área, eu falei, cara, preciso encontrar. Me formo, o Dr. Leandro Freitas foi meu sócio, que foi meu professor na faculdade, depois se torna meu sócio no consultório, já era professor, já era dentista já há algum tempo. O Leandro que trabalhou com a gente. Leandro. E o Leandro já, enfim, tinha lá a rotina de atendimentos, e você recém-formado chega num consultório e você ainda fica, né, patinando um pouco e muito tempo disponível. Eu falei, vou estudar isso. E comecei a estudar muito odontologia do esporte, a montar um projeto, a montar uma aula, enfim, eu não sabia nem o que eu estava montando, mas estava ali fazendo um material, juntando informações importantes. E quando chega num momento, eu falo, bom, acho que eu já estou um pouco pronto para começar a buscar alguma coisa para fazer nesse sentido. E já começando a atender atletas no meu consultório, mas nada de uma maneira importante, grande. E começo a bater na porta dos clubes aqui do Rio de Janeiro. Então eu fui nos 4 grandes clubes e sempre escutei, uau, muito legal, mas agora não dá, o clube não consegue investir, é uma dificuldade, mas o projeto é muito interessante, nunca tem dinheiro. E fui batendo e, enfim, não desanimando, cada vez mais melhorando, aprimorando, atualizando e batendo, até que eu descubro que o presidente do Botafogo era um dentista. Eu falei, pô... Maurício Assunção, meu grande amigo. Ele tem certamente noção do quanto que a odontologia é importante. Ele é um dentista. Sim. Né? E falei, pô, super não conhecia o Maurício, fiquei muito animado. Aí eu falei, poxa, mas futebol é um meio complicado. Certamente o Maurício vai botar o primo, o amigo, o filho. Eu não sabia qual era a relação do Maurício com a odontologia. Mas eu falei, mas eu vou. Acesso o Maurício me recebe no consultório dele, eu apresento o projeto, o Maurício fala, cara, fantástico, incrível, mas não tem dinheiro. Botafogo não tem dinheiro para pagar isso. Eu falei, Maurício... Isso foi quando? Isso foi 2009. Eu falei, Maurício, tá, mas, cara, mas a gente enquanto dentista, a gente precisa. Ele falou que estava em procura daqui a 1 ano. E o Maurício brinca muito com isso, que ele fala, não esperava que você fosse voltar. E eu voltei. Ele crente que tinha se livrado de você. Pois é. E passa 1 ano depois, eu estudando, aprimorando, melhorando, mostro para ele o meu projeto, ele fala, cara, não tem jeito, vamos embora. A gente adequa o projeto para a realidade do clube. E eu vou, assim, muito feliz que, cara, era um sonho que tinha se tornado realidade. Sim. Num grande clube, que era o Botafogo, com uma grande pessoa, que é o Maurício. Vou no Engenhão
para escolher a sala do consultório e participo do projeto, da obra. Cara, foi assim. E eu vivendo um sonho ali. Eu estava super realizado, super feliz. E a gente vai. E vocês começaram atendendo o profissional, não foi isso? O profissional. A gente começa atendendo o profissional, mas já com a premissa, que, inclusive em contrato, que a gente atenderia as categorias de base e os esportes olímpicos. Mas o Botafogo, cada esporte fica num lugar diferente. Mas a gente escolhe um Engenhão, porque, claro, os atletas profissionais eram centro. Até isso, os atletas profissionais treinam lá, né? Isso. Ou treinavam, não sei hoje onde treinam, mas treinavam lá. E aí você está ali perto deles e, ao mesmo tempo, seria o ponto de referência no caso de algum atleta precisar. Atleta da base que treinava em Niterói ia para lá. Atleta de esporte olímpico que treinava em Caio Martins. Em Caio Martins? Tinha o Martins, Marechal, tinha General Severiano, tinha Remo. Enfim, espalhado. Então a gente centralizava e atendia todo mundo, inclusive funcionário. Sim. Foi uma exigência que o Maurício fez pensando no benefício. Bom, já vale o parênteses, eu tenho uma gratidão imensa ao Botafogo, uma gratidão imensa ao Maurício. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso para ele, porque foi a pessoa que me abriu as portas. E a partir dali, eu começo, não eu, no caso, liderando esse processo, mas com mais 3 pessoas, que era o Dr. Leandro Freitas, Dr. Leandro Fernandes e o Dr. Frederico Manhães. Então, nós 4 criamos o Departamento de Odontologia do Botafogo. Eu não sabia onde é que eu estava pisando. Continua lá no o Leandro Botafogo hoje é o coordenador do consultório, do Departamento de Odontologia, fazendo um trabalho fantástico. E eu não sabia onde é que eu estava pisando, né? E eu sempre fui um amante de futebol e falei, caraca. Eu imaginava assim, no Rio, o meu CRO é 32 mil. Nessa época a gente devia estar, sei lá, próximo aos 40 mil. Tem 4 grandes clubes no Rio e eu estou em um. Falei, cara, que incrível. Eu estava muito feliz e com isso fez com que a minha dedicação fosse muito grande. Então me dediquei muito ao trabalho. A odontologia do Botafogo ela se torna em um ano uma das principais referências na odontologia do Brasil. Mas durante esse ano e nesse início, uma coisa é ver futebol de fora, né, Gustavo? Eu falo isso, né? As pessoas acham que as pessoas que estão em casa, e um dos objetivos desse canal é humanizar o futebol, porque a gente... Tudo no futebol é isso. A gente chega com essa sensação, meu Deus, futebol, uau jogadores, engenhão, tô aqui com a minha sala, tô não sei o quê. E aí vem algumas realidades, alguns choques de realidade, né? Teve muita resistência no departamento de futebol, propriamente dito, ou em outros. Por quem, se eu não quiser citar nomes, não precisa, mas teve resistência, as pessoas olham... Eu te falo por mim, depois a gente vai chegar lá, né? Porque quando a gente faz a gestão do departamento de futebol, bicho, eu te falo o seguinte, a grande verdade, infelizmente, é um erro muito grande, mas quanto menos pessoas tiver lá, pra gente é melhor. Porque é muita gente... Gerir pessoas é muito complicado, é muita vaidade, é muito... Enfim, cara, é uma relação... É muito difícil. Como é que foi esse início, assim, com o departamento de futebol? Olha, eu digo que eu devo ter sido facilitado porque o presidente do clube era dentista. Então, eu acho que ninguém ia ousar a falar, pô, o departamento não serve para nada, não vale a pena, é um desperdício. Ou então, não falava claramente. Ou falava, né? Pensava e ficava quieto. Mas a gente teve um apoio muito grande do presidente, claro. O doutor Luiz Fernando, que na época era médico do departamento, era chefe do departamento médico, também nos apoiou bastante. E são 2 grandes pilares de influência, né? Sim. Uma administrativa e outro na prática. O que para a gente foi muito interessante. Mas acho que a principal dificuldade nossa, primeiro, é você entrar num lugar onde você não sabe nada. Você sabia como torcedor, mas ali dentro é completamente diferente. E é você criar ou estabelecer um novo protocolo de rotina para um atleta que já é atleta há 10, 15 anos. E que nunca teve isso. E dentista. Ninguém fala assim, vou pro dentista hoje. Eu gosto de ir. Eu adoro ir pro dentista. Estou esperando 2 meses para voltar lá. Ansioso para ir. Não é assim. Né? Claro que a odontologia, hoje, ela promove uma experiência muito mais agradável, né? E isso é a evolução da odontologia. Mas um atleta fala que se viu ser obrigado a ir ao dentista, fala, torci o nariz.
E a gente com uma dificuldade. A nossa primeira grande dificuldade foi falta dos atletas à consulta. Mas como é que era? Era obrigado, então tinha uma marcação para uma avaliação? Sim, e na verdade esse faz parte do nosso grande protocolo Odonto Fitness. Quando a gente chega num clube, ou de tempos em tempos, que geralmente é na pré-temporada, a gente faz uma avaliação em todos os atletas do clube. A gente a gente emite um relatório evidenciando qual a necessidade de cada atleta. Então, o atleta 1 tem isso, o atleta 2 tem isso, o atleta 3 está de alta odontológica, a gente define por cores, enfim. Então, a gente tem uma comunicação que ela é voltada para uma pessoa que não é dentista, saber identificar o que está acontecendo com o seu atleta. E a gente emite esse relatório. Dentro desse relatório, a gente tem as prioridades de atendimento, que são necessidades de infecção, para a gente evitar qualquer tipo de associação com lesões, ou dor. Então, esses são os nossos primeiros atletas a serem atendidos, são as nossas prioridades. E depois a gente vai para os amarelos, que são os atletas que têm necessidades, não tem envolvimento de infecção, mas precisam ser atendidos, até porque senão isso vai evoluir. Vai dar um problema lá na frente. Para dar um problema lá na frente. E assim a gente faz, só que a gente está falando de, sei lá, 30 e poucos atletas do profissional, mais 400 da base, mais 500 do esporte olímpico, então é muita gente. Então, esse trabalho, ele é cíclico. E aí muitas das vezes vocês marcavam uma avaliação Sim, com o atleta profissional e ele não ia. A avaliação era obrigatória, até porque a gente faz na pré-temporada, junto com os outros atendimentos médicos, então ali a gente tinha um mapa de como é que estavam os nossos atletas, a situação bucal de cada um. E quando a gente marcava para eles fazerem os procedimentos, eles passavam a não ir. E isso era um problema. Até que o Anderson Barros, eu levei esse problema para ele, falando: Anderson, eu estou com esse problema. Eu preciso trabalhar e não estou conseguindo. E vai dar ruim com os atletas. Vai dar ruim e daqui a pouco a bomba vai estourar aqui. Porque no futebol tem muito disso, né? E eu falo muito pro pessoal, a gente não pode deixar a bomba estourar aqui. Isso aí. A gente está identificando um problema, bom, a gente vai pro superior e fala, ó... Futebol assim, nego tira o pino da granada e joga pro lado. Aí é igual filme. Aí um fica jogando pro outro pra ver aonde vai explodir. Aí. Mas vai explodir. Uma hora explode. E fala, pessoal, só não pode ser aqui. Então, passa pra cima. E o Anderson falou, Gustavo, entendi, deixa eu pensar, e até que ele desenvolve, faltou consulta odontológica, faltou treino, multa. Aí a gente passa a ter uma adesão maior. E isso é questão de tempo, Sidney, porque quando o atleta ele nos dá a oportunidade de mostrar o que a gente faz, como a gente faz, de explicar a nossa importância, que a gente está ali. O que aquilo vai beneficiar ele. Exatamente. A custo zero. Ele passa a comprar. Né? Sim. Então, depois de, sei lá, 6 meses, 7 meses, o atleta passando pelo corredor, doutor, marca para mim, vem para cá. Então, aí a gente começa a ter um fluxo completamente. E a gente já está há 11 anos no Botafogo, né? E ao longo disso também tem algumas acontecimentos, né, que também fortalecem o departamento. E eu vivi isso lá com você no Botafogo. Um dos casos foi o protetor do Louco Abreu. Sim. O Louco Abreu foi um atleta genial em termos de marketing, né? Em termos de vender. Sim. O Louco é um grande jogador, foi jogador da seleção uruguaia e tudo mais, mas tecnicamente, na minha visão, nunca foi um grande jogador, mas ele se colocava de uma tal forma e trabalhou tão bem a imagem dele, o marketing dele, a postura dele, né? A forma como ele falava. Para mim, eu tive 3, 4 experiências com o Louco maravilhosas. E aí o Louco começa a usar aquele protetor com aquele símbolo do Botafogo. Símbolo do Uruguai. Do Uruguai, né? Tinha a bandeira do Uruguai dentro do... Como é que foi essa história? Como é que foi essa relação? E até ele começar a usar? Porque ele não usava, né? Não usava. O Louco Abreu não usava. Era um ícone ali no grupo, né? Uma grande referência para os atletas. E uma das etapas nossa também, da odontologia do esporte, é a gente tentar mudar a cultura do atleta, evidenciando justamente o que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz, aonde que a gente pode beneficiá-los, se eles não tiverem uma saúde bucal adequada, qual o prejuízo que isso pode levar. Então a gente faz palestras com ele, palestras rápidas, porque o atleta não quer estar ali parado, olhando. Porém, palestras que são muito efetivas. E nas palestras a gente fala do protetor bucal, que é um dispositivo de proteção para o atleta, preventivo, inclusive. E o Louco Abreu fala, depois da palestra, fala, pô, doutor, gostei.
quero fazer um protetor bucal para Foi mim. assim, foi numa Foi palestra, assim, ó, uma galera, palestra. o serviço aqui tem isso, 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 é importante isso, isso, isso. Se vocês quiserem também tem um protetor, a gente está Exatamente. disponível, aí ele eu quero. Acaba a palestra, ele procura a gente, eu quero. E o protetor bucal, o indicado para o atleta, é o que o dentista faz. Então, o dentista faz um molde da boca do atleta. A gente tem um modelo de gesso que é a cópia e o protetor é feito sob medida, personalizado, customizado, a partir desse molde. Então, o protetor é super confortável, não cai, não atrapalha na fala, até porque o protetor do atleta de futebol é diferente do protetor do atleta de MMA. Até porque o nível de impacto é muito maior. E o atleta de futebol tem uma necessidade de troca de respiração muito grande. Ele fica 90 minutos praticando a atividade física dele. Então, se você fizer um protetor robusto, que logicamente tem um nível de proteção maior, o atleta ele não vai conseguir performar. Então, o lutador de MMA, 5 minutos de luta sim, ali. E a necessidade de proteção dele é muito maior, né? Sim. Enfim, então a gente faz essa relação, tem que ter um bom senso na hora de você fazer, a escolher qual vai ser a espessura do seu protetor. E nessa época do louco já era também com aquela palmilha, vamos dizer assim? O primeiro não. Não. O primeiro foi só um protetor bucal, que ele estreia no jogo contra o Fluminense, num clássico, alguma final, se eu não me engano, ou o primeiro jogo da final. O Botafogo começa perdendo e ele perde um pênalti e depois ele faz um... Então, assim, ele foi a estrela do jogo e aparece na capa do jornal com protetor bucal. Então, foi um momento muito importante para o departamento de odontologia. Que, como ele era um ícone, os outros atletas começaram, poxa, eu também quero. Então, houve um tempo que a gente muito tinha... isso no futebol, muito, né? Quando um vai... Muito. Principalmente uma pessoa como o Louco Abreu. Teve época que a gente tinha 8, 9 atletas do profissional usando o protetor bucal. Só que o protetor bucal, como não é um dispositivo obrigatório, o atleta ele usa porque a gente convence a usar, a gente mostra o motivo. Ele passa um tempo sem sofrer trauma, porque não é uma coisa constante, apesar de acontecer muito. Ele volta a usar o protetor ou nos procura, ele sofre o trauma, aí procura a gente. Pô, doutor, vou fazer um protetor bucal. Aí ele fica usando durante o tempo, para de usar, sofre o trauma, então fica nesse ciclo. Então, eu acho que é um processo. A gente não vê muitos atletas de futebol usando protetor bucal. Para ficar claro, não atrapalha a falar, não atrapalha a respirar, um protetor feito adequadamente. Claro. Mas é cultura. E você precisa ali... Mudar a cultura é muito difícil, né? Do clube de um atleta, mas, enfim, a gente está ali, está na briga. E aí teve essa questão do louco, né? Que chamou a atenção, né? E também, dentro dessa questão, tem a evolução também das cirurgias de face, né? De trauma. Sim. Me corrija se eu estiver enganado. Essas cirurgias são feitas por dentistas, hoje em dia, porque antigamente se fazia por fora, né? Tipo o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel tem aquela cicatriz aqui, vários atletas, porque sofreram um impacto, né? E aí cortaram e faziam por fora. Hoje em dia ela é feita internamente, se eu não me engano. Como é que é essa evolução? Como é que funciona isso? Na verdade, hoje, já quem atualmente... está falando do protetor, da proteção, claro. Tudo bem, que o protetor não vai proteger a face, os dentes, mas... O protetor, ele protege dente, protege o rebordo ósseo, que envolve o dente, que suporta o dente, e também os tecidos moles, que evita de lacerar, enfim. Mas as cirurgias hoje, os traumas com necessidade cirúrgica são feitos por médicos ou por dentistas. Claro que eu, como dentista, tenho um conhecimento profundo da especialidade, eu sei que um dentista especialista, que é o bucomaxilofacial, ele tem ferramentas, enfim, um envolvimento mais íntimo com essa área, que é uma área super nobre, né, do nosso corpo, que é a face, e ele faz um atendimento mais específico, menos invasivo, que tem uma recuperação mais rápida, o que para o atleta é de grande valor. Nós temos, na verdade, alguns cirurgiões bucomaxilos que nos dão suporte, mas quando necessário, logicamente. Claro. Um deles é o professor Roberto Prado, que é um grande nome da odontologia do Brasil. E a gente tinha um protocolo para trauma, que inclusive era passado para o médico. A gente instrui o atleta o que ele tem que fazer quando sofreu o trauma, e a gente instrui a comissão técnica, enfim, o departamento de saúde, o que eles têm que fazer
até chegar no dentista, né? Porque nem sempre a gente não viaja por conta de custo, evidentemente. E também por conta do ritmo, né? É muita viagem. Claro. Então, se o dentista tivesse que fazer todos os jogos, a gente teria que ter um aumento na equipe, porque não dá. Aumento de custo. Aumento de custo, exatamente. Mas nós tivemos o nosso primeiro caso no Botafogo, foi com o atleta Verdini, do Sub-20. Verdini. A gente, como eu disse, a gente já tinha um protocolo definido. Quando acontecer, a gente faz isso, tudo bonitinho. Tudo nosso é protocolado, até para a gente poder ter uma gestão sobre isso de maneira eficiente. Aconteceu. O Dr. Gustavo Campos era médico na ocasião do Botafogo e também tenho uma gratidão imensa porque houve um respeito. A turma era boa, né, cara? Muito boa, cara. Eu vivi um momento no Botafogo assim. A turma era boa demais. Fantástico, cara. fantástico. Equipe que a gente montou lá numa época foi maravilhosa. Era uma família, assim, que a gente tem contato até hoje. É muito legal. Mas o Dr. Gustavo Campos, ele faz. E difícil de encontrar isso em outros clubes. Eu não digo que eu não quero falar da instituição, mas em momentos profissionais dentro do futebol. Sim. Às vezes você tem uma relação, né, com uma comissão técnica, é normal que às vezes você tem mais afinidade ou mais envolvimento, e que depois você vai viver em outros momentos, às vezes até no mesmo clube ou em outro clube, que você não tem isso, né? Pois é. E isso foi uma coisa que marcou muito, né? Quem passou pelo Botafogo naquela época. Muito. Lá, né? E todo mundo fala sobre isso. Né? Todo mundo. É muito legal, muito legal. E como eu não tinha experiência, para mim o futebol era aquilo. E quando começa a mudar, eu falo, caramba, eu vivi aquele momento... Não dava valor, né? Não dava valor, eu entrei ali, né? Então eu não tinha referência. Mas enfim, quando acontece o trauma do Verdini, que foi no treinamento no Engenhão, o nosso dentista estava assistindo o jogo, que na ocasião era o Dr. Leandro Fernandes, que hoje está no Vasco. Me liga, que a gente já tinha um protocolo, traumatizou aqui, eu falei, como é que tá? Ele falou, não, fratura, vamos pro hospital. E o Dr. Gustavo Campos vê assim, trauma de face, odontologia. Então, isso pra gente também foi muito selo, interessante. né? É um selo de, cara, a gente confia em vocês, né? A gente respeita vocês, então, muito legal. E a gente aciona o nosso bucomaxilo, o Léo vai com o Verdini pro hospital, faz os exames, enfim, foi diagnosticado uma fratura do arco zigomático e da lateral da órbita. Ele ficou feio o bichinho. Ficou, assim, cara, inchado. ficou. E você pensa, seja você que entende muito futebol, um atleta de 19 anos, um garoto, um menino, que tem o sonho dele em ser jogador de futebol, a família aposta em tudo, uma pressão do clube, torcida, enfim, todo o processo que envolve. Tá vendo ali a sua carreira super ameaçada, o rosto desse tamanho, com 2 fraturas importantes de face, família desesperada, e a gente aciona o nosso bucomaxilo interna, e tem toda a questão burocrática, de plano, enfim, interna. No dia seguinte a gente faz a cirurgia, eu acompanhei a cirurgia só para poder ser principalmente a ponte de canal ali, de comunicação família-clube, até porque o clube, uma responsabilidade muito grande, foi um acidente de trabalho, então a gente está ali para resolver o problema do atleta e dar um suporte jurídico até ao clube. Enfim, cirurgia feita. 4 dias depois, a gente tem uma avaliação pós-operatória, que o Dr. Roberto foi até o Botafogo. Em 20 dias, depois da cirurgia, o Verdini tem alta odontológica e volta para o treinamento, na fisiologia de transição. E, assim, um tempo recorde, matéria em todos os jornais. E eu já começando a ficar acostumado com isso, porque o futebol é uma fagulha, já né, matéria na Globo.com, na capa. E, cara, a gente, enquanto dentista, a gente não tem essa realidade, esse dia a dia. Mas, assim, a gente teve um suporte do clube incrível, suporte da mídia incrível, a família super grata, o clube. Então, assim, foi um processo que validou. O nosso protocolo deu tudo certo nesse dia e assim que se espera. Não era só ter o protocolo, né? O protocolo foi usado. Foi usado. Né? Porque às vezes tem um protocolo, mas nego rasga o protocolo no meio do caminho e foi usado e deu certo. Tudo certo. Né? Foi isso que é o mais bacana. Assim, cara. E depois de uma cirurgia dessa, lembrando agora aí, a gente teve até o Rafinha, né? Se eu não me engano, na Libertadores, no Flamengo, né? Hoje vocês também estão lá no Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Mas depois dessa cirurgia de face, muitas das vezes é usar aquela máscara, né? Um protetor facial. Protetor. E também vocês têm 2 casos dessa questão
do uso o protetor também é feito por vocês, pelo dentista. Vocês que eu digo, né? Sim, sim. O dentista esportivo e tudo. E como é que isso funciona? Enfim, pode-se jogar com isso, tanto que o Rafinha jogou, mas como é que é isso? Fala um pouquinho dessa... A gente no Botafogo, nós tivemos no total 7 casos de trauma com intervenção cirúrgica. De face? De face, importante. De maxila, né? Que é esse osso, tirando a mandíbula, que já é um problema maior a nível de recuperação. Todos os procedimentos cirúrgicos foram indicados para o protetor facial. O primeiro foi do Verdini? O primeiro foi de Verdini. O Verdini liderou aí, infelizmente, mas... mas chancelou e daí em diante... Chancelou, o Verdini é atleta profissional até hoje, joga na Turquia, se eu não me engano. E virou um grande amigo, porque tem um envolvimento muito grande. Acaba então, o Verdini envolvendo. É um grande amigo. O protetor bucal, o que protege dentes e tecido de suporte, a gente orienta ou faz a sugestão de uso de maneira preventiva, para que você não tenha lesão. O protetor facial, a gente só preconiza a utilização após a cirurgia ou após algum envolvimento importante de face, para que você retorne antes à sua atividade física. Ainda não está 100% cicatrizado, ainda não... Porque para cicatrizar precisa de 3 meses. Um atleta ficar fora de combate 3 meses, não dá. Vai precisar de mais de 1 ano para recuperar. Sim. E o futebol não tem esse tempo. Nem o futebol, nem o próprio atleta enquanto esportista de alto desempenho, nem o clube, nem o patrocinador, nem a mídia. Então o futebol tem disso, né, cara? Então é um dispositivo que você... É o que eu falo, muitas das vezes o futebol não é saúde, né? Não, futebol definitivamente não é resultado. Passa então da você saúde. tem que passar por cima de protocolos de saúde para ter o desempenho, não tem jeito. O Pedrinho uma vez disse que se ele fosse esperar tá 100% para jogar, ele jogava de mês em mês, né? não tem como. Enfim, então o protetor facial é um dispositivo que a gente preconiza o uso para ele retornar mais rápido após um trauma. Ele é feito também sobre uma moldagem facial, assim como um protetor. Eu moldo a face do atleta. Hoje em dia, com a odontologia digital, eu posso escanear a face desse atleta. Fica mais caro, logicamente, mas é bem mais confortável. Mas, enfim, tem um modelo da face do atleta e eu confecciono um protetor bucal em cima da face do atleta. Então, vai ser completamente adaptado, confortável, leve. Ele, dependendo da lesão, ele não tem material aqui para que não interfira na visão periférica do atleta. Então, é muito útil, é muito viável, não atrapalha, é leve, é bonito e tem de vários materiais. Pode ser feito de etileno vinil acetato, que é o EVA, que é o mesmo material do protetor bucal, e a gente faz de fibra de carbono, que também é um procedimento que ele tem um tempo de confecção maior, mais caro, mas ele é bonito e que para o atleta influencia muito. Sim. Ele é leve, ele é confortável, enfim, e protege, né, que é a principal função. E a gente teve 2 casos interessantíssimos que nas Olimpíadas de 2016 o Comitê Olímpico, enfim, o COB, talvez, o Comitê Olímpico Internacional, eles têm suporte odontológico na Vila. Só que na época eu era presidente da BROI, eu fui presidente da BROI no primeiro triênio, e foi justamente quando tivemos as Olimpíadas, e a gente tentando entrar, falou, poxa, a gente tá aqui... Olimpíadas é o auge de um atleta, claro. E nosso dando um respaldo. Eu falei, cara, a gente está aqui, por que a gente não faz uma parceria e os dentistas do esporte tratam atletas, né? Mas enfim, não conseguimos, até porque tem uma questão econômica envolvida, de patrocínios e tudo mais. E a gente estava super decepcionado, né? Falou, poxa, Olimpíadas aqui, na minha cidade, do meu lado. Eu moro no Recreio, Vila Olímpica era ali, né, do lado. E eu não vou fazer parte. Não estou fazendo nada. No primeiro dia de Jogos Olímpicos, domingo, 5 da tarde, eu ouvindo o Faustão, me liga. Eu sou represento a Itália, e a gente teve um caso aqui de trauma de um atleta importante de polo aquático, que para eles é uma modalidade esportiva representativa, e ele precisa de um protetor facial. Vocês fazem? Eu faço. Preciso moldar ele, daqui a 3 dias eu dou o protetor. Ele falou, não. Ele precisa entrar na piscina amanhã, 8 da manhã. Caraca. Eu falei, mas o protetor facial de fibra de carbono é um tecido que você vai adicionando, ele precisa de um tempo de presa. Eu falei, não consigo. Ele fala, cara,
me ajuda. Resolve. É o nosso principal atleta. Eu falei, tá, vou dar um jeito. Porque dentista é meio professor Pardal também, né? Enfim, a gente vai pra vila. Eu falei, mas eu não consigo entrar na vila. Ele, cara, nem que eu mande helicóptero te buscar. Aí eu vi o tamanho da importância do atleta e do... Eu falei, cara, vambora, vou dar um jeito. Isso domingo às 5. Ele ia jogar segunda às 8 e entrar na piscina. Caraca. Aí vamos pra vila. Eu e o Dr. Patrick, que é dentista do Botafogo, inclusive até hoje, fizemos a moldagem do atleta. Vou pra Teresópolis, pra clínica do Gilberto Cepedino. De lá já saiu pra lá? Não, eu fui direto. Virei a noite fazendo. Eu fizemos um protetor facial provisório de EVA. E a gente pegou as placas do protetor bucal e adaptou, não sei o quê, enfim. Entrego 7 da manhã, entrego. Pro cara jogar às 8. Pro cara jogar às 8. Enquanto isso, estava fazendo um meio que definitivo. O definitivo estava sendo feito. Vou para casa dormir, que estava morto. Acordo, sei lá, 10, 11 horas da manhã. Já tinha tido o jogo. E capa da Globo.com. Mascarado da Itália, revelação, fez 3 gols, artilheiro. Eu falei, nossa, que incrível, cara. Isso dá muito... faz tudo valer a pena, porque sim. É muito difícil. É desgastante. Ou seja, de estar fora dos jogos para a capa esportiva dos Jogos Olímpicos. Da Itália. Queria que fosse pelo Brasil, mas enfim. Foi pela Itália. 3 dias depois a gente entrega o definitivo. A torcida, a imprensa italiana começa a chamar o atleta de Batman, porque por causa da máscara. Conta da máscara. Ele é recebido na Itália pós-jogo, a família toda fizeram uma máscara. Sério, Gustavo? E depois ele faz uma tatuagem dele mascarado. Então, assim, caramba, eu chego a me arrepiar. Bacana porque demais. É muito difícil, né, Sidney? Você trabalhar nesse meio é muito difícil. E essas histórias fazem muito valer a pena. Faz a diferença na vida da gente. Faz demais. E quando se a gente não tivesse feito isso, o atleta teria voltado para a Itália. Então, assim, olha a importância que a odontologia pôde, né, contribuir na vida desse atleta. Não, sensacional. Então, incrível. Sensacional. Durante as Olimpíadas, tem um fato também que eu não... me corrija se eu estiver enganado. Teve coisas boas das Olimpíadas, mas desmontaram o consultório no Engenhão que foi feito na gestão do Maurício, não pelo Maurício, mas na gestão do Maurício, né, cara? E depois não voltou mais. É isso? Pois o que aconteceu aí nesse... Hoje o Newton Santos, ele é um estádio olímpico que é da prefeitura sob a concessão do Botafogo. O Botafogo tem a concessão pelo estádio de 20 anos, enfim. E quando teve os Jogos Olímpicos, o Botafogo teve que ceder o estádio para o comitê. Foi, enfim, talvez tenha sido uma premissa contratual do Botafogo. E o nosso departamento odontológico, ele fazia parte do departamento médico que não estava sendo utilizado pelo Botafogo, e a gente pegou uma sala e fizemos o odontológico. E quando eles vêm para as Olimpíadas, ele fala, não, isso aqui pega uma planta original do estádio, não, isso aqui é do departamento médico, a gente vai usar. Desmonta todo o consultório, fazem um estudo de solo dentro do consultório. Falei, cara, então tinha um buraco imenso, fundo. Que isso? Mas por que estudo de solo ali? Não sei por quê, cara. Dentro do consultório. Estudo de solo? Solo. Fizeram um buraco imenso, fundo, e logicamente para furar teve que entrar a máquina. Então, acabou com o consultório. Acabou o consultório. E para retomar, logicamente, precisa de um investimento. Aí largaram o buraco lá, deixa tudo lá. Não, deixaram tudo lá. O buraco, tudo. No buraco, depois o Botafogo fechou, mas deixou. O Kobe não sei, né? Enfim, alguém deixou. O Tatu deixou. E quando a gente volta, fala, cara, não, beleza, pra gente retomar, a gente precisa fazer isso, e tem custo envolvido, e o Botafogo não vinha numa situação confortável, e deixa para depois. Conclusão é que até hoje a gente está sem consultório. A gente cede os nossos consultórios particulares para que a gente faça todo o suporte de atendimento aos atletas. Não é a mesma coisa, na verdade, longe de ser, porque assim a gente não tem interação com as outras áreas. Já é uma dificuldade para o atleta ir no consultório. Mas, enfim, a gente tem que ir também pisando, né, onde dá. Tem que resolver o problema. Quando eu comecei no Botafogo, eu tinha, sei lá, acho que uns 3, 4 meses lá no Botafogo, que eu vim da Espanha para assumir as divisões de base do Botafogo. O presidente era o Maurício. E eu ligava para ele todo dia para reclamar, né? Que não tem isso, que não tem aquilo, que não faz isso. Aí um dia ele ficou meio chateado, meio puto comigo, falou, olha só,
se não fosse para resolver problema, eu não precisava nem te contratar. Ou você resolve os problemas, ou então tu pode voltar para a Espanha. Eu falei, entendi o recado. É isso aí, tá bom, deixa comigo. Agora eu tenho que resolver os problemas em vez de reclamar. E, Sidney, você falou uma coisa para mim, certa ocasião, que fez eu perceber como que tudo funcionava e quanto tão árduo era o seu trabalho. Uma vez você me disse que cada departamento, como eu vivia a odontologia e era o meu quadrado, eu sabia de tudo que estava acontecendo de errado, tudo que podia ser melhorado, e ficava, mas por que não bota isso aqui para mim? Só que você, enquanto gestor, você recebia essa demanda da odontologia, da fisioterapia, da medicina, do futebol, enfim. Então, assim, para mim, que estou vivendo ali, tudo aquilo que eu te passava como importante era prioridade. Sim. Mas como você recebia isso de 50 departamentos, você tinha que sortear, tinha que escolher. Não é fácil. Não é fácil, porque tudo demanda custo, demanda atenção. E eu falava isso, cada um no seu quadrado, porque além de vocês viverem no quadrado de vocês, eu falo isso, vocês, o dentista, o fisiologista, o preparador físico, o treinador de goleiro, o nutricionista, o psicólogo, o médico, o atleta, o preparador físico, cada um tem o seu quadrado. Claro. Vocês acham que o quadrado de vocês é o mais importante. É o mais importante, é isso aí. E não é, eu falo, bicho, e quando vocês não querem se meter no quadrado do lado? Que vem um cara lá da, sei lá, do que falar, não, mas o dentista fala, meu irmão, já se preocupa com o teu quadrado aí, que já é coisa demais pra tu se preocupar com o quadrado do outro, cara. Pois é. E aí aquela história, aí eu falo, quando ganha, o nutricionista acha que foi por causa da banana que ele deu no intervalo. Se ganha, o dentista acha que é porque fez a máscara e o atleta... Cara, ganha todo mundo e perde todo mundo, entendeu? E quando a gente entende e entender que as dores de cada quadrado são iguais. E a gente tem que fazer todos os esforços possíveis para cada um ajudar o seu quadrado. Claro, sem dúvida. Entender e ir resolvendo o problema do jeito que dá para resolver. Conforme for dando. Velho, puxa mais uma pergunta aí que Vamos lá. Tem mais papo aí para frente aí. 2. Vamos ver aqui. 2. Do Pedro, de São Paulo, capital. É até bom essa pergunta que a gente vai tocar falar da extensão hoje da tua empresa, do teu trabalho, mas ele pergunta, todos os times ou quais têm um setor de odontologia esportivo? Quem mais, e dentro dos clubes das histórias que você sabe, quem mais teve restrição ao seu trabalho no futebol? É para você, não é para os dentistas. Então, assim, se todos os times têm setor odontológico esportivo, dentro das suas comissões, do que você conhece aí dos times de Série A e Série B, quantos devem ter. E dentro do futebol, você já falou um pouco disso, mas quem teve, qual clube ou qual, enfim, departamento teve mais restrição aí ao teu trabalho? Ao trabalho. Bom, vamos lá. Hoje tem muitos dentistas, especialistas fazendo excelente trabalho pelo Brasil. A gente tem professores responsáveis pela formação desse dentista que também fazem trabalhos espetaculares, mas ainda não é uma realidade assim maciça nos clubes, né? É importante dizer que a CBF ela libera a chancela de clube formador, que é uma chancela obrigatória para o clube que quer ser formador, que é super importante, se os clubes atenderem algumas premissas. E o suporte odontológico tá nessa relação. Então, hoje, é obrigatório que um clube, para ser clube formador, ele dê assistência odontológica aos seus atletas. Mas o que acontece na grande maioria dos clubes é que eles colocam um plano odontológico. E dessa forma eles estão aptos em relação ao clube formador. Mas, quando a gente vê na prática a atuação... O plano é aquele plano odontológico. O plano odontológico. Se acontecer alguma coisa, vai no dentista lá do catálogo e... Perfeito. Paga uma mensalidade, enfim. Mas você acha que um atleta profissional que ganha um salário importante, ele teve uma necessidade, ele vai abrir o caderninho do plano, não vai acontecer. Segundo, um atleta, ele só vai no dentista quando ele tiver uma necessidade. E como eu falei, nós, da odontologia do esporte, a gente atua na prevenção. A gente não quer deixar que a doença se estabeleça. A gente se antecipa a esse fato. Terceiro, qual dentista que vai atender esse atleta? E eu não estou dizendo da qualidade do dentista. Eu só estou dizendo que pode ser um dentista que não saiba da especificidade da odontologia do esporte. Então, ele pode usar um medicamento proibido, o que você acaba com a carreira do atleta, vai cair no doping.
Você pode fazer um procedimento numa época que não pode ser feito, porque se você faz uma extração, por exemplo, o atleta... Fica 3 semanas ou um mês Isso tem que ser completamente planejado. Você pode usar materiais que vão dificultar, você pode fazer tratamentos odontológicos que vão influenciar na postura oclusal, que é o encaixe dos dentes, e por consequência na postura mandibular, e dá todo um problema de equilíbrio, de postura. Enfim, então, o atleta, principalmente de alta performance, ele precisa ser atendido por um profissional que saiba o que ele está fazendo, as especificidades em prol da sua profissão. Porque o atleta tem um corpo como instrumento de trabalho, né? Claro. Bom, então hoje tem muitos clubes que fazem trabalhos interessantes. Eu sempre digo do Atlético Mineiro, que tem o doutor Marcelo Lasmar, que é primo do Rodrigo Lasmar, mas já está no Atlético há quase 20 anos. É uma grande referência para mim. Mas, enfim, a gente tem aqui no Rio o Botafogo, Flamengo e Vasco, que são os clubes... Que são atendidos pela Odontofit, que é a tua empresa são hoje. Suportados pela nossa empresa. Cada clube com seu organograma específico. Então, o Flamengo tem uma equipe, o Vasco tem uma equipe, o Botafogo tem uma equipe. Essas equipes elas não se falam, até para a gente poder preservar a questão ética dos clubes. O Santos, em São Paulo, que também é cliente da Odonto Fitness. O São Paulo Futebol Clube tem uma dentista que dá suporte. A Chapecoense, o Operário. Mas, enfim, a gente passa por... Mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. A gente passa por grandes clubes que não tem. Não tem o dentista do esporte inserido na sua equipe. Quando tem um plano, melhora um pouquinho. Tem um dentista que dá suporte no consultório dele. Melhora um pouquinho. Tem um dentista que é especialista em odontologia de esporte, que frequenta o clube. Então, assim... Era igual antigamente. O Maurício, que foi presidente do Botafogo, antes dele ser presidente do Botafogo, como ele era dentista, Sim. né? Então, e sócio, e o pessoal conhecia ele. Então, quando tinha um problema com o jogador lá do profissional, ligavam para ele: Maurício, deu um problema sério aqui. E era só quando dava problema sério. Claro. Né? Tem como atender, então o clube tem isso, mas não tem um especialista, não né? Tem um especialista. O Maurício nunca foi especializado na área esportiva. O Maurício foi coordenador de faculdade, sim. Professor universitário, mas, apesar de ter uma qualificação excelente, não era dentista do esporte, né? Então é muito importante que você ofereça para o seu atleta profissional o melhor que está disponível no mercado, né? E falando de odontologia de esporte, tem que ter no dentista do esporte, é fundamental. Mas a gente passa por grandes clubes que não possuem essa relação. E qual é a grande desculpa? O clube não tem condição de investir. Mas quando ele perde um atleta importante que custa, sei lá quantos milhões por ano para o clube, por conta de algum problema associado à odontologia, talvez ele repense: poxa, se eu tivesse uma equipe aqui fazendo um trabalho de prevenção, eu não perderia esse atleta. Ou esse atleta poderia estar performando melhor, enfim. Então, quando o Euriquinho esteve aqui, ele falou muito disso, né? O quanto que é importante você investir nessa prevenção, devido ao custo que esse atleta tem para o clube. Você não pode... o cara já custa uma fortuna. Deixa eu gastar mais um pouco aqui para pelo menos ter ele no maior nível possível que eu possa ter para ele render o que eu quero. Exatamente. Para valer a pena aquilo que eu estou pagando a ele. Né? Claro. Matematicamente faz sentido. Né? E vale dizer também que a odontologia do Vasco, que já existe há muito tempo, mas não de uma forma efetiva, ela aconteceu com o Alex Evangelista e com o Euriquinho no clube. Justamente comprovando tudo isso que ele falou, que eu assisti a entrevista dele, que ele se importava muito com a saúde, eles juntos fizeram o CAPRES e a odontologia entra nesse momento. E aonde você teve mais restrição? Se você quiser falar sobre isso. Eu acho que não vale a pena a gente citar nomes assim, mas teve muita. Teve. A nossa... Sidney Loureiro também? O Sidney Loureiro, rapaz. No Botafogo? O Sidney... Não, eu não via muita resistência sua, mas você já declarou que quando essa ideia ou quando esse momento aconteceu, você falou: pô, mas mais um departamento para eu gerir? Foi brabo. Pô, cara, mas foi o que eu falei. E é por isso que eu tenho essa gratidão imensa pelo Maurício e pelo Botafogo. Porque eles me deram a oportunidade. E eu tratava vocês mal. Eu tratava vocês mal. Não acho, não. Você tá falando não isso, acho, não. Frente, meu amigo. Mas eu tratava, eu olhava assim, eu falava: puta, lá vem esses caras. Lá vem esses caras. O que dentista tá fazendo aqui? Vestiário. E tem aquela coisa, as pessoas não entendem isso, né, Gustavo? Hoje você
A gente tem medo de trazer alguém estranho para dentro do vestiário. Isso eu entendo. Você sabe o que é um vestiário de um time profissional, claro. de base. Claro. Aquilo ali é um santuário. É um santuário. Né? E a gente que as pessoas não entendem, quem não viveu aquilo, por mais que a gente fique aqui explicando, claro, claro. a pessoa não consegue entender o quanto que uma presença de uma pessoa num momento... Claro. A pessoa errada no momento. Ou às vezes não é a pessoa que é errada. Não, sim, mas o momento é delicadíssimo. Tem um envolvimento motivacional, religioso. Sim. Né? É um momento ali muito específico do futebol, né? E eu digo o seguinte... Teve uma época que eu não proibi a entrada no vestiário do departamento? Não, nossa não. Nossa não. A gente fazia jogo do profissional. Sim, mas eu em falava... casa. Eu não lembro. Eu acho que eu falei, só entra se tiver problema para tratar. Se não tiver... Eu acho que no início eu meio que... No início talvez... eu não lembro também. É porque talvez até aconteceu alguma coisa. Não deixou. Alguma coisa. Pode ter sido, porque a gente nunca teve restrição de acesso. Porém, eu entendo muito o que você fala, principalmente por conta do que o futebol representa na vida das pessoas. Torcida. E quando você tem um profissional dentro do vestiário que está ali com aquele envolvimento passional, não é isso que o futebol precisa. Né? O futebol precisa de alguém ali que seja frio, focado no que está fazendo, que entenda, frio, que a emoção fique ali fora. Eu falo dessa coisa do vestiário, porque quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar na Globo, como operador de áudio do telejornalismo da Globo. Era na Lopes Quintas ali. No meu primeiro dia, os caras me pegaram, eu rodei alguns departamentos para conhecer, era o departamento de engenharia, né, que fazia o áudio. E me jogaram dentro do estúdio do Jornal Nacional. Nossa. E eu, com 18 anos, vendo o Cid Moreira e o Sérgio legal, Chapelin. Que legal. O jornal ao vivo. E eu aqui, maluco, do jeito que eu sou, fiquei pensando, meu Deus, cara, como é que os caras me deixam ficar aqui? Se eu sou maluco, eu falei, na frente da câmera. Se eu saio correndo agora e pulo ali, meu, o Brasil inteiro vai ver. Isso passou na minha cabeça. Eu falei, por isso que eles fazem psicotécnico. E eu né, para entrar, para não sei o que. Aí eu guardei isso comigo. Quando eu vou pro futebol e eu começo a entender aquela coisa do vestiário, eu lembro desse meu momento. E eu falo, eu não sei quem é esse maluco que está entrando aqui. Pois é. Imagina se hoje a gente tem uma certa experiência, mas vai que chega um dentista ou um fisioterapeuta, não estou falando da função. Perfeito. Chega um membro da comissão técnica, fora de noção, sem noção total, que entra lá e quer fazer um selfie antes do jogo com o jogador tirar uma foto. Não dá. Ainda mais na época a merda que vai dar. Da facilidade de foto, mídia social. Eu tô te dando um pequeno exemplo de outras coisas. Claro, né? claro. Então, perfeito. Eu tinha essa restrição. Isso eu tenho esse cuidado muito grande quando eu monto as nossas equipes. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você contrata? Porque eu falo no futebol, a gente não faz entrevista de emprego. Assim... Para jogador e treinador não faz. Não faz. Eu tive um caso de um atleta no Botafogo que queriam contratar e eu liguei para ele. E eu falei meia hora com ele no telefone. Quando eu desliguei, eu falei, se trouxer essa pessoa, eu tô fora. Louco, não vou dizer o nome dele aqui. Louco. Sim. Tava na mídia, a torcida queria. Louco. Eu falei, eu não vou trazer. Isso aqui vai explodir aqui dentro. Claro, vai quebrar o grupo. E foi para outros clubes e explodiu. Por onde passou, explodiu. Então não se faz, né? Você contrata a pessoa pelo que você vê na mídia, dá uma ligada para um, para outro. Como é que é a sua seleção, sabendo que você vai trazer uma pessoa que muitas das vezes vai estar dentro de um vestiário que é mais ou menos isso que a gente... Exatamente. Como é que é esse seu cuidado Esse com tema isso? É um tema bastante interessante por alguns motivos. O primeiro é que no Botafogo, enquanto eu era coordenador do Botafogo, a gente fez estágio. A gente fez um acordo com algumas universidades e fazia estágio supervisionado lá dentro. Matéria da faculdade, o aluno ele cumpria as funções dele ali dentro. E aí a gente está falando de pessoas mais novas, pessoas que são muito botafoguenses, por exemplo, e estava ali vendo o Sidorf ser atendido. Você imagina, né? Então, assim, antes de tudo acontecer, tinha uma regra ali para ser atendida. Eu falei, não pode foto, mas se ele quiser tirar foto, eu falei, cara, só se for do portão para fora. Aqui dentro, a gente é dentista. Era o teu protocolo. Diferente. Né? Protocolo da tua empresa. Protocolo da minha empresa. Então, é complicado.
E tem aquele boleiro, né? É. O clube não quer isso, o atleta não quer isso. E essa linha é muito fina, né, Sidney, de você ultrapassar. Você ali, enquanto profissional de um clube, você é superior ao atleta no sentido dele ter que cumprir o que você fala, você recomenda, preconiza, para uma pessoa que está na mídia, que ganha muito mais do que você. É uma relação extremamente delicada. Eu cansei de falar isso. Eu falei, cara, vocês acham que... Porque a gente vê essa galera falar de gestão de empresa, né? Uhum. Pega o pessoal que está na IBM, na Coca-Cola, na Shell, traz para gerir o futebol que vai dar certo, né? Grandes empresas. Eu falei, cara, não vai. Eu falo, que empresa que o chefe ganha menos que o subordinado? Pois é. É exatamente o que você está falando. Não tem como, cara. É isso aí. Aí eu pergunto para as pessoas, você já viu alguma entrevista do presidente da Coca-Cola? Você sabe quem é o presidente? Não. Dos 10 grandes clubes, 12... Você sabe... O cara sabe, do Fluminense é esse, do Vasco... É isso aí. Exposição de mídia, que é o que a gente fala, que as pessoas não têm noção do que é isso. É isso aí. Você fez alguma... Você fazia viagem pouca, né? Só quando era a Volta Redonda. Cara, quando você vai para o aeroporto, as pessoas não têm noção da exposição que você tá. Entendeu? Eu falo, cara, um diretor executivo da Coca-Cola anda no aeroporto, ninguém sabe quem é. Um vice de futebol que não ganha um centavo para ser... Nego sabe quem é quando tá tá exposto. Então tem muito disso, exposição, né? Essa coisa de você ganhar menos, e tem milhões de outras diferenças que a gente fala. Milhões. Mas fala mais um pouquinho. Aí, bom, então assim, esse cuidado muito grande com o estagiário, de boleiro e tudo mais. Um outro ponto muito importante em relação à inserção da mulher, da figura feminina no futebol, que é um momento ali, né, completamente masculino. Isso eu digo pela história. Sim. Mas isso vem mudando. É um esporte machista ainda. É, claro. É um esporte cheio de preconceito. Não adianta eu tô de fora hoje, eu posso falar. Você ainda tá... Algumas coisas deixa que eu falo. É machista, sim. A figura da mulher dentro do vestiário é uma coisa, às vezes, impensável, né? Claro, não. Você até tem, assim, na base, pelo menos eu tive psicólogas femininas que a gente tinha um protocolo, o momento que ela podia entrar no vestiário, o momento que não podia. Tinha alguém vendo isso, mas assim, você tem a vivência da mulher no meio de 30, 40 homens, né? Num esporte, numa sociedade que ainda somos machistas, é complicado. É complicadíssimo. Né? Se for bonita, então, Deus me livre e guarde, que é mais um quadradinho que eu tenho que me preocupar. É verdade, mas é verdade. Entendeu? É verdade. E aí vocês também têm essa preocupação. A gente tem essa preocupação. Não que a mulher bonita, né, competente, não possa trabalhar com futebol, mas é um cuidado a mais. É um cuidado. É um ambiente de homens, né? É complicado, é complicado. É um cuidado a mais. E a gente precisa estar ali preventivamente cuidando para que tudo aconteça da melhor forma possível, a nível de respeito, a nível enfim, todos os cuidados, de postura. Mas a gente tem em todas as nossas equipes mulheres, o que é interessante. Aí a gente começa a entender que é possível. Sim. Dentro de todos esses parâmetros que tem que ser cuidado, é possível. A coordenadora do Departamento Odontológico do Santos é a minha sócia, Gisele Maffei, mulher madura, super postura, está ali, super respeitada, super comprometida, eficiente. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu acho que é diferente a nível de o comprometimento. Enfim, eu tenho um trato melhor. No Flamengo, doutora Renata Granato, que também é a nossa coordenadora científica, junto com a doutora Ana Clara Padilha, que hoje é presidente da BROI. Então, assim, as mulheres têm uma presença muito grande no futebol masculino. Fora os outros esportes, e o esporte feminino está vindo com uma força muito grande, e um mercado completamente... Da mesma forma que é difícil uma mulher entrar no vestiário de homem, o homem entrar no vestiário de mulheres a gente tem casos, né, do vôlei, né, que o Bernardinho, na época, tá aí, né, várias entrevistas que as meninas brincavam, que quando elas iam mal... Brincavam não, né? Era verdade. Quando elas iam mal no jogo, elas sabiam que o Bernardinho já ia entrar no vestiário, e aí elas fechavam a porta e falavam, estamos trocando de roupa, né? Até ele acalmar. Não podia, né? Boa estratégia. Não tinha como. Ele falou, eu não posso entrar, eu tenho que respeitar esse momento. São os momentos que tem que respeitar, mas da mesma maneira que a figura feminina no masculino, assim, do masculino no feminino é a mesma coisa. Exatamente. Né? Bom, e respondendo à pergunta final, como que eu faço essa seleção? A gente tem algumas premissas, né? A primeira é a gente fazer um psicotécnico, né? A gente bater um papo, porque ali você já consegue ler muito bem a pessoa.
Segundo, ela ter alguma experiência na odontologia do esporte, né? Aí eu vou ver qual é essa experiência. E terceiro, ela ter feito o nosso curso da Odontofitness, mas por uma questão muito simples. Existem diversas formas de se fazer, e a gente tem a nossa. Claro. Hoje, o nosso protocolo Odontofitness, que tem vários protocolos, e a gente exige que ele seja seguido rigorosamente, a gente passa no curso, a maioria deles. É ensinado no curso. Ele é ensinado no curso. Mesmo que a pessoa vá trabalhar com vocês ou não. Ou não, tá ali ela vai entender. Que ela pode até usar aquele protocolo para outros lugares que ela vai trabalhar. Sem dúvida. Então ali a gente diz muito como a gente faz. Então é muito importante que eu tenha uma pessoa que trabalhe com a gente que ela já sabe como a gente faz, de que forma, em que momento, enfim, quais são as exigências. Então, até mesmo porque, Sidney, hoje a gente tem Flamengo, Botafogo, Vasco, Santos, todos fazem a mesma... Eu sei o que está acontecendo agora no Departamento Odontológico de Santos, porque faz todo o protocolo que eu faço no Flamengo, com outra equipe, outra pessoa coordenando, mas tudo fazendo a mesma coisa. E isso é incrível. A nível gerencial, isso é incrível. O processo é fundamental. É fundamental. Então, assim, dessa forma, eu coloco pessoas que têm conhecimento de causa, fizeram curso de Odontofitness e que são aprovadas no psicotécnico, porque eu não quero problema. Ali eu quero solução. E como é que faz hoje para fazer o curso da Odontofit? Aproveita, explica como é que faz, Sim. onde que o pessoal procura. Nas redes sociais, basicamente. Odontofit. Odontofitness Oficial, ou Guto Ferreira Odontofitness, Felipe Melo Odontofitness, Gisele Maffei Odontofitness, são as pessoas que lideram todo esse processo. Com a pandemia, mudou um pouco, a gente tinha uma frequência, uma rotina melhor de curso, a gente suspendeu tudo. Agora a gente está fazendo uma coisa mais curta, no sentido de público, porém mais invasiva, que a gente chama de Odontofitness Experience. Então a gente faz turma de até 5 alunos, muito diferente do nosso formato original, que era uma turma de 30, 40 alunos. Até 5? Até 5. E é uma experiência. A gente faz um processo ali de curso completamente diferente de tudo. Totalmente diferente. Totalmente diferente de tudo. Com 5. Pois é, totalmente diferente uma aula de tudo. particular. Uma aula particular. Cara. E isso é legal. Isso não é curso, é curso particular. A gente faz uma mentoria ali. É muito legal. E aí ele tem a experiência também de ver um pouquinho do trabalho lá de vocês no dia a dia. Em alguns clubes que a gente tem essa liberdade de levar o atleta. A época de pandemia tudo ficou um pouco mais difícil, né? Sim, o atleta não, levar o aluno. Mas a gente tem aulas práticas, faz protobucal, faz facial, tem as aulas teóricas, tem a parte desse dispositivo reposicionador mandibular. Vai clube ver protocolo, é muito legal. É muito legal. Pega mais uma perguntinha aí. Vamos embora. Que a gente tá... 4. A gente vai até entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu quero conversar um pouquinho mais com você de outra coisa, mas para quem não sabe, o Dr. Gustavo, ele é o craque do futebol, como eu falei aqui no início, mas tem uma pergunta do Gil, de Santa Catarina. Deve te conhecer, né? O que é mais difícil, ser dentista no futebol ou jogador de futebol? E mais, quem cuida da boca do atleta craque do futebol, Gustavo? Como é que é isso? Senhora. Porque a gente falou muito aqui do tratamento dos cuidados. Você, como atleta, também tem as prevenções, você passa por esse protocolo. E o que é mais difícil, ser dentista ou jogador de futebol? Cara. Eu digo que hoje ser dentista do esporte é minha profissão, mas eu faço com um prazer tão grande que eu faço de maneira bem natural. Então eu não vejo dificuldades, apesar de ter muita responsabilidade. A gente já tem 11 anos de empresa, e a empresa ela acontece com uma sugestão do Maurício, justamente pensando nessa escala. Quando a gente acerta tudo e vai assinar o contrato, ele fala assim: Gustavo, por que você não monta uma empresa? Você não vai ficar restrito ao Botafogo, você vai poder escalar. Eu falei, legal. E ali surge o Odontofitness. O Maurício foi meu consultor, meu mentor, meu orientador também nesse sentido. Todo mundo fala que ele roubou lá no Botafogo. Ele te pediu comissão? Não, zero. Não pediu comissão nenhuma, Inclusive, assunto também interessante, vou fugir um pouquinho. Maurício é dentista, cria um departamento de odontologia e bota um dentista para coordenar. Eu não conhecia o Maurício. Logicamente, não havia não caiu na nenhuma CPI comissão, do Botafogo, não caiu na CPI do Botafogo. E quando o Maurício sai do Botafogo, quando acaba as suas 2 gestões, né, eu falei, ferrou, eu vou ser mandado embora, meu contrato vai ser rescindido.
Porque as pessoas... O que as pessoas imaginariam, né? Que um presidente dentista... E teve uma caça às bruxas claro, de muitas coisas que claro. o Maurício fez e de pessoas que ele levou para lá. Com certeza. Que só porque foi ele que trouxe, depois de tudo que aconteceu, teve, né? Claro. Então eu fiquei com Pagaram um receio preço muito alto. grande, porque, enfim, eu não tinha ligação nenhuma com o Maurício por fora, de amizade. Ele é um trabalho extremamente profissional. E houve uma mobilização dos funcionários, dos atletas, pedindo o nosso... Então, assim, foi... A gente ter ficado na próxima gestão, depois de tudo que aconteceu, para mim já foi, assim, isso é uma certificado chancela de competência. Nossa, a gente ficou muito feliz. E a gente está no Botafogo desde do início. Continuamos lá até hoje. Muito respeito, muito comprometimento, porque o futebol você precisa disso. Claro, né? claro. Muito dinâmico. Enfim. E voltando, mais fácil ser dentista ou jogador? Eu acho mais fácil ser dentista, porque eu fico muito à vontade no que eu faço, muito mais também na parte gerencial. Ser jogador de futebol é um pouco mais complicado, porque você, enquanto atleta, você vive de resultado, é um esporte, você precisa de preparo, é um esporte que praticamente ninguém conhece, então todo mundo fala, futegolfe, o que é isso? Nunca ouvi falar nisso. E de fato, né? No Brasil as coisas são mais difíceis para esportes amadores. Mas o futegolfe é um esporte onde é praticado no campo de golfe, com as mesmas regras do golfe, a etiqueta do golfe, só com uma bola de futebol, e os buracos, logicamente, são maiores. Mas tem toda a etiqueta, o handicap, par... Mas começa com chutão também longo. Começa com chutão, a gente joga 18. Porque no golfe tem aquela tacada primeira que é longa, e depois vai tentando chegar perto lá do buraco. São obrigatoriamente 18 buracos. É a mesma regra do golfe. São 18 buracos a serem feitos, existe um percurso. E joga nos campos de golfe mesmo? Nos campos de golfe, tem um circuito específico para o futegolfe. Cada buraco tem uma distância, uma dificuldade diferente. Aí você sai, geralmente ou par 3 ou par 5, né? Que são chutes previstos para você fechar o buraco. Então, quando eu tenho par 3, existe uma previsão que você, com 3 chutes, você mata. Mas você pode matar em 2, você pode matar em 10, enfim. Tá. Existe o hole in one, que é quando você faz de primeira, que é bem difícil, logicamente. Mas, enfim. Ontem teve a terceira etapa do Campeonato Carioca. Nós jogamos. Já está organizado assim? Já está, não. Mas assim... Não, vamos falar. Vamos nas regras primeiro. Tá bom, vamos na regra. Do futebol? Do futebol. Tá. Para a gente entender como é que funciona isso aí. Então, são 18 buracos. Você obrigatoriamente tem que jogar os 18. Existe o par do campo, que geralmente é 72, 70, que são os chutes previstos para você matar. Ontem teve a etapa do Campeonato Carioca. Eu fiquei em terceiro lugar na etapa. Estou em segundo no geral. Que é o craque mesmo. O primeiro eu não consigo bater. Já assumi isso como verdade, que é o Júnior. E o Júnior é um ex-atleta. Ele é um atleta que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, que ele tinha uma obesidade assim, muito grande. E nesta época já era tetracampeão carioca. Mas ele era atleta de futebol? De futebol. Tá. E extremamente obeso. Tetracampeão carioca. Já, mesmo obeso, ele já era... Então, o que eu quero dizer com isso? É um esporte completamente inclusivo. Legal. Apesar de não necessitar condicionamento físico, ontem eu marco no relógio, eu andei 11 quilômetros hoje. Necessita de condicionamento. A gente passa 3, 4 horas jogando a etapa. Então, assim, cansa muito, tu sai exausto. Fala, mas chutando bola no buraco? Sim, porque você chuta muito, você anda muito, percorre, é complicado. Mas, cara, é uma cachaça, porque todo mundo que entra não sai. Porque a gente, amante do futebol, já tem 41 anos, não jogo mais bola por conta de lesão, inclusive, jogo futevôlei. Só falo assim, você não joga mais pelado? Eu falei, não jogo futebol, então não jogo tem que ir pro futegolfe. Pro futegolfe você lesiona músculo, mas menos, não tem contato, é um esporte de concentração, é um esporte que a etiqueta é toda... A gente diz que é muito mais pro golfe do que pro futebol. Porque o futebol, culturalmente, tem aquela malandragem, né? No futegolfe, não. Já é uma coisa mais educada, silêncio. É igual golfe mesmo. É igual golfe. Não tem torcida vaiando na hora de chutar. Não tem. Depois tem que seria isso. Pra dar uma animada. Futegolfe ia ficar legal mesmo. Vai. Cara, mas assim, quando você chuta uma bola... Logicamente, quanto mais forte você chuta, menos direção você tem, e você tem que saber dosar isso. E tem vento, tem terreno, às vezes não tem um buraco aqui. A bola é igual do futebol de campo? Tamanho número 5, tem uma... obrigatória. Tamanho número 5, mas camisa polo,
bermuda com bolso, cinto, meião. Tem tudo isso? Tem tudo isso. Não pode jogar com nada de clube de futebol. Então, assim, tem toda uma etiqueta. Às vezes tem um buraco aqui que você tem que chutar ali, porque o terreno tem o... Então, assim, é uma estratégia pura. É muito legal. É muito legal de jogar. Nós temos a Associação Carioca, nós temos a Associação Brasileira, nós temos a Federação Brasileira, nós temos a Federação Internacional, que é a FIFA. Que isso? Já tiveram 2 Copas do Mundo, a terceira acabou de ser cancelada por conta da pandemia, que ia ser no Japão, e foi para 2022 em Orlando. As 2 primeiras foram onde? Argentina e Marrocos. Teve a primeira em Argentina, a segunda em 2016, Marrocos. 2018 Marrocos, que eu fui para a seleção, fui convocado, participei da Copa do Mundo. Convocação, os melhores resultados. Os melhores do ranking brasileiro vão para a seleção e vão jogar a Copa. E você foi para Marrocos jogar futebol? Fui para Marrocos jogar futebol. E como é que foi essa experiência lá? Foi incrível. Marrocos é um lugar que eu gostaria de conhecer. O atleta, porque assim, isso a gente está falando de 32 países jogando, com mais de 700 atletas, feminino, o Master, o Livre, que é a nossa categoria, jogando por equipe Master também. É a partir de quantos anos? 45. Eu já estou no Master. Aí já dá para brincar. Já vai começar a brincar. Mas, cara, assim, Vila Olímpica, todo mundo junto, festa de abertura, a gente no palco com a bandeira do Brasil, tudo. Cara, assim, uma sensação que eu enquanto dentista... 32 países? 32, na Europa, super avançado o futebol. Praticamente, lá tem mais campo de futebol do que de golfe. Então, assim, super avançado, é um esporte incrível. Ano que vem tem Copa do Mundo em Orlando. Ano passado eu joguei... Essa terceira ia ser onde? Ia ser no Japão. E foi cancelado por causa Foi cancelado por causa da pandemia. E aí transferiram para Orlando ano que vem. Orlando ano que vem. Ano passado eu fui jogar um Major, que é o principal campeonato, que vale 1.000 pontos para o ranking. Eu joguei um Major em Orlando, no campo da Disney. A Disney tem um campo de futebol. Então é um esporte que lá fora está bem avançado. E quando tem essas viagens e tudo, já existe hoje uma condição das federações? Aí eu volto já para a gestão do futebol. Para gestão. Eu falo, quem banca isso? Já existe hoje a Confederação Brasileira de Futebol, é isso? A Confederação Brasileira? Tem a Confederação Brasileira de Futebol. Ela já é uma confederação estruturada, que tem capacidade hoje de convocar os atletas e levar para uma viagem dessa com tudo? Não. Imagino. Como é que é essa questão do patrocínio? A gente tem patrocínios pontuais, regionais. Os principais atletas têm os seus patrocínios para as etapas regionais, né? Hoje a gente joga o Campeonato Carioca, Campeonato Rio-São Paulo, Campeonato Brasileiro e vai ter no final do ano desafio Peru e Brasil. Mas assim, para Marrocos, por exemplo... Tu joga todos esses campeonatos? Eu jogo todos os campeonatos. E é caro, né? Porque você tem que viajar o Brasil inteiro para jogar o brasileiro, por exemplo. E você tem que bancar isso. Tem que bancar. Às vezes tem uma ajuda ou outra, mas hoje os principais atletas ranqueados têm patrocinadores, mas ainda assim é um esporte custoso, né? Mas, cara, como todo início, eu acredito que faça parte, daqui a pouco vai pegando. A gente tem uma adesão de ex-atletas de futebol que é bastante interessante. O Maurício, do Botafogo, 89, foi para a Copa do Mundo com a gente em Marrocos. Foi jogar, porque cada seleção tem direito a fazer um convite para um ex-atleta. E a seleção brasileira levou o Maurício. Até para divulgar o esporte. Para divulgar o esporte e tudo mais. Então, assim, é bastante interessante. O Maurício joga até hoje. É muito legal. Mas fala, vocês chegaram lá em Marrocos, bandeira... Não, cara, bandeira e a própria Vila Olímpica e o ônibus buscando na porta com o nome Brasil. Tipo, virei atleta. E chega, e pô, você imagina 32 países, você uma troca de experiência, de cultura ali incrível. O pessoal da Espanha com preparador físico e a gente, caraca, meu irmão, os caras levando médico, levando tudo. E a gente ali. Mas o Brasil, de 2016 para 2018, já teve um resultado muito melhor. Inclusive, enquanto equipe, a gente ficou em na primeira edição, se não me engano, ficou em 30º, nessa agora já ficamos em 14º. Perdemos para a Argentina, que o campeão mundial foi um argentino. Eles são muito mais evoluídos que a gente, a nível de tempo, a nível de campo. Mas o campeão mundial ou a equipe campeã mundial foi a Argentina? Não, a equipe campeã mundial foi a Inglaterra. Porque tem um jogo de equipe, individual. E aí a Copa do Mundo também tem um individual? Também tem individual. E aí é um de cada país que vai para o individual, não? Não. Joga todo mundo. Cada país tem uma quantidade de atletas disponíveis para poder competir. No Brasil, se não me engano, fomos 16 atletas, incluindo masculinos, livre, o Master e o feminino. Então, hoje,
Ah, mas eu sou gordo. Cara, Joga. o campeão máximo. Hoje não mais joga. Mulher, idoso. Meu pai joga. Então, assim, é super inclusivo. E aonde que a gente consegue jogar? Como é que a gente faz? No Brasil tem vários campos. São Paulo talvez seja o estado com o maior número de campos. O presidente da federação, Mário, vem fazendo um trabalho muito legal. Existe uma restrição do golfe, sabe? Porque é um esporte de elite, né? Claro. É um esporte que não é muito acessível. É um esporte praticado por pessoas que geralmente têm uma condição legal, até porque não é barato. Você tem que pagar um fee do campo, que é R$300 cada vez que tu joga, enfim. Então, existe uma restrição muito grande. Mas, mostrando a evolução do futebol no mundo, a gente está cada vez mais entrando. Aqui no Rio, tem basicamente 3 campos. O de Japeri, que é um campo público. O Campo Olímpico da Barra. Lá no Japeri, qualquer um pode jogar. Qualquer um pode jogar. Tem lá o campo lá. Tem um campo, você entra, paga o fee do campo, que é diária, e joga. No Campo Olímpico da Barra, agora está temporariamente fechado, mas é um campo aberto nosso. E a gente está abrindo agora o Itanhangá Golf Clube. Também vai ter um circuito lá. Já tivemos a etapa anterior, a segunda etapa foi lá, essa terceira foi em Japeri. Mas assim, e é um ambiente super agradável, lindo, pessoas incríveis. É um esporte que você não tem aquela disputa como o futebol. É muito mais um apoiando o outro. É muito legal, cara. Muito legal. Acho que me interessei nessa brincadeira aí. Vambora. De repente, quem sabe? Vamos ver se o nosso diretor aqui do programa lança um desafio, Sidão no futebol. Que legal. E a gente faz uma tem que fazer com os entrevistados. Lá. Os entrevistados vêm, depois vai lá bater uma bolinha. Quem sabe? Quem sabe a gente já coloca. Então, hoje você é vice. Hoje eu estou em segundo lugar. Vice que eu digo que está em segundo Estou lugar no ranking carioca. E o brasileiro também você está disputando também, não? Estou disputando o brasileiro. O brasileiro, logicamente, é um pouco mais difícil. Eu devo estar em quinto, sexto. Tá bem, velho. Vai para a Copa vai ser convocado para a Copa do Mundo? Se não sei, a Copa do Mundo ano que vem que vai ser na verdade, a Copa do Mundo é 2023. 2022 vai ser a pontuação para ver quem de fato ganha a vaga. Porque as vagas do ano passado já se acabaram, como não teve, se acabaram. Por mais que seja obviamente inclusivo esse esporte, você se cuida, você se prepara, porque você falou, 11 quilômetros caminhando, não sei quantos chutes e tudo mais. Por mais que tem uma preparação. Você precisa se preparar, porque senão... Você tem tempo ainda? Você consegue? Eu me coordenando a odontologia do Flamengo. Pois é, o sócio Fora os trabalhos que eu tenho em paralelo. Cara, é muita coisa. Mas assim, eu procuro me cuidar a nível de alimentação, malho de vez em quando. Não como um atleta profissional faz. Jogo meu futevôlei. Mas se eu me dedicasse mais, certamente o meu resultado seria melhor. Assim, sem dúvida, sem dúvida. Você chega a treinar ou você só vai pro jogo? Não, eu treino. Treino. O problema é que... A etapa carioca é de quanto tempo? Assim, uma vez por mês a gente tem a etapa oficial. E nesse mês aí você treina? Eu treino. Não, às vezes não sempre em campo, às vezes em casa mesmo eu treino. Porque basicamente você tem 3 tipos de chute quando joga. Tem um chute longo de saída, que você dá um chute forte. Tem um chute de approach, que é você aproximar do buraco. E tem um chute de finalização. Então, o de finalização tu consegue treinar em casa. Pega qualquer gramadinho e você consegue treinar. E é até bom você variar, porque você tem os terrenos, né? Mas o longo só nos campos. No campo mesmo. O approach, às vezes, também você consegue treinar. Maneiro. A gente vai conversar sobre isso. Pô, é muito legal, me interessei, cara. vamos ver. Muito Pega legal. mais uma pergunta aí, irmão. Vambora. Essa é boa, do Léo de Curitiba. Qual atleta, não precisa falar o nome, mas se já teve algum caso, se quiser falar o nome para alguém que você possa falar, fala. Qual atleta que você já tratou que tinha mais problema odontológico ou com maior bafão? Acontece isso ou não? Não, acontece, né? Acontece. Eu digo que isso, quando a gente entra num clube, a gente tem muito trabalho corretivo e depois a gente fica no trabalho corretivo e de performance, né? E tem os atletas que entram, que vão embora, enfim. Mas nós já tivemos alguns casos bastante importantes. Claro que não vem ao caso a gente citar nomes, né? Até para a gente preservar Claro, até porque tem também uma ética aí dos nomes, não pode. Sem dúvida. Mas já tivemos alguns casos muito importantes. Quando a gente chegou no Botafogo, a gente teve um caso importantíssimo, assim, que a gente precisou fazer uma série de extrações, porque não tinha um jeito.
e depois a gente faz a reabilitação. Tava lógico, podre. né? A boca tava podre. Tava, Aquele negócio que a gente fala, a boca tá podre. É isso mesmo? Teve que. Alguns dentes já estavam perdidos. Assim, a gente chama de resto articular, né? Só a parte da coroa, que é essa parte que a gente vê na boca, já tinha ido embora. E tava só o restinho de raiz, que assim, uma infecção ativa ali, importante. Tivemos que extrair. A gente teve um caso muito interessante com o Michael Swell. Lembra do Michael Swell, Botafogo? O Michael Swell, ele sofreu um acidente de moto quando jovem. E quando foi fazer o nosso trabalho, o preventivo, o normal, que a gente pede uma radiografia também, e a gente viu que ele estava com uma reabsorção importante nessa região anterior. Com o quê? Uma reabsorção é quando a reabsorção óssea, ele já perde osso. Então estava num processo de perda óssea grande e é o osso que segura o dente. E mais um pouquinho ia começar a dar mobilidade, ia perder o dente. E a gente identifica e assintomático. O Michael Swell não sentia nada, sem dor, não preocupava ele. E a gente vai buscando no histórico e ele falou, poxa, eu sofri um acidente de moto há muito tempo atrás e aquilo estava evoluindo. Então a gente teve que fazer uma intervenção, que a gente faz um tratamento endodôntico de canal, e depois a gente começa a fazer alguns trabalhos para poder, enfim, a gente reestruturar essa condição óssea. E quando a gente acessa o dente para fazer o canal, dor. E isso faltando 4 dias para a final contra o Flamengo. Logo quando eu cheguei no clube, falei, ferrou. Imagina eu tirar o Michael Swell do estadual de 2010. Falei, imagina eu tirando o Michael Swell de jogo. E ele com dor? Com dor. Cara, assim, aí o Maurício é dentista. Então falou, Maurício, e o Maurício entende que essas coisas são, enfim. Quando você trata de saúde, né, cara, não tem uma regra assim, você tem aquelas variantes. Enfim. O nosso endodontista, que é o doutor... Ele estava iniciando o trabalho, foi bem no iníciozinho. Bem no início. 2010 foi quando vocês começaram. Exatamente. O nosso endo, que é o especialista em canal, Frederico Manhães, mega profissional, doutor, então assim, mega qualificado. Teve que ficar fazendo uma troca de... Foi na casa do Michael Swell para fazer intervenção, no dia anterior ao jogo. E a gente utiliza uma substância, nesta ocasião, dopante. Mas não por responsabilidade, sabendo, porque existe... Mas aí você comunica... Exatamente. E isso tudo, na época, foi uma faculdade para mim, né, Sidney? Claro. Assim, aquilo ali, não, a gente só aprende o que a gente lá no aprendeu dia a dia. ali, cara, é por isso que eu falo do nosso curso. O que a gente ensina no nosso curso é a nossa experiência, não é a sala de aula com slide. Completamente diferente. Aí tomou uma substância dopante... devidamente registrado pelo médico, ele precisava tomar para controle de encaminhou, documentação. Enfim, jogou, porque é importante as pessoas saberem, né, que, óbvio, tem medicamentos que são proibidos, claro, né, mas em caso de necessidade, claro, como esse, perfeito, e comunicado com antecedência, mesmo que o atleta seja pego no doping, você está respaldado e não tem problema nenhum. É interessante dizer que as pessoas pensam em doping em produtos ilícitos, Sim, drogas, anabolizantes, mas não. Nesaldina causa doping positivo. Então, tudo que o atleta toma e tudo que nós prescrevemos ao atleta tem que ser... Você lembra, a gente fazia no Botafogo na pré-temporada, né? A reunião com os atletas, porque quando a gente fica, você vai fazer uma pré-temporada, o pessoal que não está assistindo e não sabe como é que funciona, você fica às vezes 15 dias no início, né, 20 dias trancado num hotel, ou a gente fazia muito em Saquarema lá na CBV lá, né? E aí, obviamente, ali você tem a oportunidade de estar com todos eles, e aí você, cada dia, você marca uma palestra, o dia sim, dia não, com um departamento, lembra? Então a gente pegava os atletas e falava, hoje é o departamento de marketing. Aí o pessoal falava, pô, na hora de fazer aquela imagenzinha da escalação, não cruza os braços para não tampar o patrocinador. Aí, e dentro da palestra com os médicos, né, a gente dava para os atletas uma bolsinha com vários medicamentos que eles poderiam tomar. Perfeito. E a gente falava para eles, ó, se tiver alguma dor de cabeça, dor de dente, qualquer dor, antes de tomar qualquer coisa, liga. Que a gente vai dizer, vai na bolsinha, pega o vermelhinho, pega... Número tal, era numerado e toma. Não se medique. Não. E a gente fazia uma palestra com os familiares, com a esposa. Fantástico. Que a gente falava, ó, não mediquem os atletas. Nem o chazinho da vovó, nada. Não. Antes de qualquer coisa, liga, porque às vezes o cara toma um negócio e não sabe. Claro. E isso acontecia, já aconteceram vários casos disso,
que teve jogador que não pôde jogar Libertadores porque tomou remédio. Claro. Não na nossa época no Botafogo, mas em outros clubes que a gente... Que sim, foi... Sim, não, é um assunto cuidado extremamente que delicado. tem que ter. E o dentista do esporte, ele tem que estar ciente disso. Porque se é um dentista que não entende disso, que não sabe, faz um... Cara, e são vários medicamentos que causam doping positivo. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que estar atualizado, porque isso muda. E isso também é definido por esporte. Então, cada modalidade esportiva tem um conceito, uma regra diferente. Por exemplo, no futebol, o álcool não é doping, mas no automobilismo é. Então, assim, dependendo do esporte, você tem que estar ali. Eu nunca me liguei nisso, é Pois verdade. Se álcool fosse Jogador doping, pode jogar bêbado, mas obviamente que o cara da o cara Fórmula 1 não pode. É É verdade. doping. E aproveitando, falando, já que a gente abriu aí um pouquinho esse leque do doping, a odontologia esportiva fora do futebol, a gente falou muito no futebol, Sim. ela também está crescendo, não está crescendo? Você já atua em outras áreas sem ser o futebol? Como é que está isso? Tem sim, claro, a odontologia de esporte ela oferece todo esse suporte ao atleta, independente do esporte praticado. E mais. Tu usa então lá Eu uso no futebol? Eu uso, a doutora Usa Gisele. mesmo? Uso, a doutora Gisele Maffei fez. E tem todo. Cara, o processo para chegar nesse produto final é incrível. Quando você. Por exemplo, a gente foi fazer avaliação num grupo específico do Flamengo, que são atletas que têm uma chance maior de chegar. E uma das orientações minha para os atletas foi: preciso que todo mundo vá de sunga. Aos atletas, porra. Eu vou pro dentista de sunga. e depois o pessoal da coordenação me falou, né? Que os caras estavam, zoando. Que dentista Porra, é esse, meu? dentista de sunga? Eu falei, sim, porque a gente faz uma análise postural do atleta num aparelho que se chama simetrógrafo pra gente poder ver se existe relação postural. Então, assim, é um trabalho completamente As pessoas nem abrangente. Nem imaginam. Então, a gente faz análise dos músculos faciais, a gente usa um aparelho que a gente consegue definir o quanto que ele está tendo de ganho de movimento, né? E se depois da nossa intervenção ele consegue um ganho maior. Até porque amplitude do movimento. Amplitude de movimento. Esse movimento é importantíssimo. Até porque depois, isso para o futebol é importantíssimo por conta de visão periférica. Sim. Então, cara, tem... mas um ponto que tem que ser muito esclarecido a odontologia do esporte ela não é só para atleta profissional. Hoje... Cuidar da saúde está na moda. Que bom que está na moda. Mas está todo mundo se preocupando com alimentação, com hidratação, com treino. Crossfit veio que a galera, né, aderiu muito. Futevôlei, cara, passa na praia, hoje está todo mundo jogando futevôlei. Agora eu te pergunto, quem não quer performar melhor? Ou ter mais saúde? Todo mundo. Mas eu faço musculação. Mas ou por saúde ou porque você quer ficar forte, emagrecer, enfim. Quer fazer de maneira otimizada? Quem não quer? Todo mundo quer. E a odontologia de esporte pode contribuir com isso. Então, a nível de mercado de trabalho, que hoje é muito restrito ao atleta profissional, a clubes, que é pequeno, quando as pessoas normais, né, nós, tivermos conhecimento que a odontologia de esporte pode contribuir com a saúde, com a performance, a gente abre o nosso leque e aí começa a fazer sentido, né? Mas outros esportes se beneficiam e muito da odontologia do esporte. Claro que o futebol é o carro-chefe do nosso país, Sim. É o esporte melhor remunerado, Sim. Mas a gente tem N esportes que são beneficiados. Inclusive, alguns têm o protetor bucal, por exemplo, como parte obrigatória, que é o caso do MMA. Sim. Né? Então, você precisa passar por um dentista do esporte. Legal. Pega a última. Vamos aí, lá. Que a gente já está estourando o nosso tempo número aqui. 5. A gente falou nisso, a gente falou do Verdini aqui, mas tu já teve que atender algum acidente grave mesmo em um jogo, assim? Ou você estava no jogo que teve alguma coisa que foi muito grave, chocante? Conta um pouquinho. Aí a gente falou do Verdini, mas você falou que teve 7 casos, né? Tivemos 7 casos. Mas de todos, não só no Botafogo, mas qual foi o pior que você viu? Assim, grave em relação a risco de saúde, nenhum. Eu estava no Engenhão, por exemplo, quando o treinador do Vasco, que agora eu não recordo o nome dele, teve um AVC, Ricardo Gomes. Inclusive foi até o próprio Gustavo Campos que atendeu ele. Mas, ele é grato ao Gustavo também até hoje. Exatamente. Foi um trabalho muito bem feito pelo Dr. Gustavo. É excelente. Mas assim, a nível de saúde, não.
Mas os casos de traumatismos faciais são casos extremamente importantes. É lógico que inicialmente a gente precisa ver se alguma coisa, risco de saúde, de vida está acontecendo, senão a gente vai tratar o específico. Mas a gente teve o caso do Rodrigo, que era goleiro do 17, que o jogo foi lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Ele tomou uma cotovelada, eu tenho até essa imagem, ele tomou uma cotovelada no jogo e o médico me liga de campo e fala, Gustavo, porra, traumatizou, o que a gente faz? A gente tem todo um protocolo. No campo ele já ligou. No campo já ligou. E a gente tem todo um protocolo Rodrigo também para jogo fora. Do Flamengo ou Não, do Botafogo, né? Botafogo. Esqueci sobre o nome Na dele. nossa época, não? Tava lá? Não, acho que um pouco depois. Depois, né? Acho que eu não lembro desse caso. E o médico me liga tava no do profissional, campo. já. E aí, Gustavo, o que faz? Não sei o que. A gente tem um protocolo também para jogos fora, porque muda, mas enfim, foi para o hospital, fez exame, já recebemos o exame. Ele chega no aeroporto, vai direto pro hospital, intervenção cirúrgica. Ele teve ele foi arco zigomático e base base óssea aqui do crânio, né? Levanta uma espícula óssea e quase compromete a visão. Então quebrou aqui o ossinho, quebrou, quase esfarelou na órbita, na base da órbita. Esfarelou. Então, assim, casos importantes. A gente teve agora um caso interessante na seleção do Peru, agora na Copa América. Agora aqui? Poucos dias. O Lapadula, que é o atacante do Peru, não sei se você reparou, mas nos últimos jogos ele jogou com um protetor facial. Está, por incrível que pareça, está difícil ver futebol. Está difícil ver futebol, né? Depois que tu sai. Eu tô me obrigando a voltar a ver futebol agora por causa do canal Segredos da Bola, mas olha, velho, depois que a gente se afasta um pouquinho, fica difícil. Pois é. Ainda mais escutando cada coisa que a gente escuta, que a gente... Mas eu tô tentando voltar. Eu tenho que voltar. O meu diretor me obriga agora a ficar mais... Dever de casa assistir o jogo, né? Às vezes o pessoal fala, o jogador tal, eu não sei onde tá jogando, não sei onde tá. Mas enfim, conta aí. Mas enfim, ele também teve uma lesão importante de face, ele fraturou o nariz e ele precisava jogar. E ia jogar contra o Brasil, inclusive, né? Na semi. E o doutor João Marcelo trabalhou comigo no Botafogo, trabalhou comigo no Flamengo. Sabe que a gente faz esse trabalho específico. Gente finíssima também. Mais um da equipe mais maravilhosa. Um da equipe. Essa equipe aí tinha que fazer um reencontro. Né? A gente vai marcar. E ele foi acionado pelo médico da Conmebol e ele indicou a gente, o médico me liga, enfim, faz todo aquele processo burocrático e rápido, e a mesma coisa. Falou, não, mas o Lapadula precisa jogar amanhã contra o Brasil. Mas essa aí tu não podia ter feito a máscara, pô. Não podia... O Brasil ganhou, mas o Brasil ganhou. Podia, imagina, perde com o gol dele. Mas agora virou moda, né? Que tá torcendo pra Argentina, né? Que tá torcendo contra o Brasil. Isso aí não dá pra entender, isso é um ponto, também não dá pra entender, ainda mais a gente que trabalha com futebol. E é um ponto importante demais, assim, engraçado a gente ter entrado nesse assunto. Cara, em 2009 eu voltei. Em 2003, quando eu fui para a Espanha não era nada ainda, né? Dentro do cenário mundial não era nada. A Espanha, mas não tinha ainda ganho as Euros, não tinha ganho Copa do Mundo, nada. E eu chego lá e eu, por ser brasileiro e ter trabalhado com futebol aqui, já tinha passagem pelo Fluminense, pelo Nova Iguaçu, pelos alguns clubes aqui do Rio, enfim. Eu comecei a trabalhar com futebol rápido lá. Porque eu falava, brasileiro, não sei o quê, né? E as pessoas que eu não consigo entender, a torcida, as pessoas que não trabalham com futebol, tudo bem, mas eu não consigo entender as pessoas que trabalham com futebol não quererem ver os clubes brasileiros, os jogadores brasileiros e a seleção brasileira ganhando tudo. Porque quanto mais os clubes, os atletas e a seleção do Brasil ganhar, quem trabalha com futebol está sendo valorizado. Claro, com certeza. E aí eu vejo tanta gente, eu acho que é por isso que eu paro de assistir certas coisas, jogando contra. Sim. Cara, tu não gosta, cara, mas enfim, isso aqui é assunto também que não é um assunto de hoje, né? Mas talvez seja, porque da mesma forma você me pergunta, a nível de concorrência, cara, eu capacito dentistas na minha área. Eu não, quanto mais dentistas do esporte tiverem no Brasil, para mim é melhor. Porque mais a profissão, a área está sendo... E às vezes uma pessoa cria uma coisa nova ou inventa um negócio novo. Exatamente. Então a gente não pode olhar isso como uma competição, né? Na verdade, eu capacito dentistas para que eles estejam de fato em clubes e eu dou toda assistência também a nível de negócio para que efetivamente consiga entrar. Porque quanto mais, para todo mundo é melhor. Né? Para a especialidade é melhor. Com certeza. Então, da mesma forma, acaba acontecendo. Mas eu vou te falar que eu sempre fui um amante de futebol.
Entrei no Botafogo em 2010, não sou botafoguense. E no primeiro jogo do Botafogo contra o meu time, eu era Botafogo até a morte. Então, assim, você não tem como. Você se envolve com o clube, você se envolve com os atletas, é a sua empresa. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem muito. Né? Não entendem. Meu filho, outro dia a gente estava no carro e meu filho falou, pai, por que você não torce mais? Eu não tenho mais time. Eu não tenho. Sim, Eu falo, filho, porque você começa a torcer pelas pessoas que você conhece que estão nos clubes. Então, às vezes eu vejo, né, um atleta que trabalhou comigo, ou um treinador, ou um membro de uma comissão técnica num jogo, eu passo a torcer para aquele time porque a pessoa está ali. Sim. Você perde aquela identidade com o clube, entre aspas. De torcedor, né? É verdade, é verdade. Apesar que tem muita gente que continua fanático, né? Assim, torcendo pelo clube, mesmo trabalhando no futebol, mas você acaba perdendo um pouco disso, né? É normal. Gustavo, cara, queria te agradecer demais, foi um papo maravilhoso. Antes, eu queria, você falou comigo, pô, posso contar como é que tu ficava vermelho no vestiário? Eu falei, pô, Gustavo, falar sobre isso, não. Como é que era essa história que você falou? Pô, eu nem sabia disso, você falou, eu entrava por uma porta e saía pela outra, como é que era essa história? Não, você, enquanto gerente lá do profissional, e as coisas não aconteciam conforme o esperado, a nível de resultado, enfim. E a gente já esperava, né? Porra, Sidney vai vir aí, meu irmão, vai dar merda, vai descer o sarrafo em todo mundo. E, enfim, a gente ficava ali, logicamente, o clima horrível, né? Todo mundo não queria aquele resultado. Mas quando eu via você entrando na porta do vestiário, vermelho, eu já saía de fininho. Falei, eu não vou ficar aqui dentro pra não sobrar pra mim, meu irmão. Já que ele meio que não queria a gente aqui, eu vou sair já. Vou sair pra não sobrar, porque vai vir chumbo grosso. Mas no futebol tem disso, né, cara? Você precisa ser visto pra ser lembrado. Ainda mais a gente querendo incluir um departamento novo no clube. Mas tem horas que quando você não for visto é melhor. Fica quietinho porque o chumbo é grosso. E jogar a granada pro quadrado joga pra cima. Pra não explodir. É isso aí. Irmão, obrigado demais aqui. Foi muito bom te rever depois desse tempo todo. Bom bater esse papo, trazer esse tema, né, que pouca gente conhece. Pois é. E a ideia do nosso canal é essa, trazer temas como esse. Sim. Acho que muita gente já conversa. Lógico, nós vamos também conversar com treinadores, com jogadores, mas a mídia, né, especializada bate muito com treinador, jogador, treinador, e as pessoas não conhecem o mundo do futebol por dentro. Né? Tantas pessoas que fazem o futebol acontecer, né? Que as pessoas que a gente chama, sabem. que é por isso que é o nome do canal, Segredos da Bola. Legal. Então, quer dizer, quanta gente hoje descobriu um departamento dentro do futebol com tanto estudo, né, com tanta dedicação e com tanta importância no resultado final, né? Que é aquela história, a bola não entra por acaso. Claro, perfeito. Então, imagina quantos atletas você recuperou, quantos você evitou que ele se lesionasse, que ele estivesse preparado para ir para um jogo. Isso não sai em lugar nenhum, não é visto, não é falado. Então, a ideia que nossa é essa. E eu queria, do fundo do coração, te agradecer demais por ter aceito o convite. Por esse tempo todo a gente está podendo se rever. É um prazer muito grande. Eu agradeço a oportunidade de estar mostrando aqui a nossa especialidade. Como você falou, não é nada que saia de maneira rotineira na mídia, né? Mas não só a odontologia, toda uma equipe que trabalha com futebol, também não só do departamento de saúde, tem o pessoal da rouparia que faz tanto pelo futebol, né? A gente vai trazer, rapaziada. É fantástico. E o torcedor que não tem acesso à informação... O Galo agora virou cantor. O Galo é cantor. Figuraça. Eu vou trazer o Galo aqui, não dá para deixar de trazer o Galo aqui. Mas, cara, parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Obrigado, querido. Tamo junto. Pessoal, é isso aí. Acabou aqui mais uma entrevista aqui no nosso canal Segredos da Bola. Recebemos hoje aqui o Gustavo Ferreira, dentista especializado em odontologia esportiva. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Terça-feira tem mais. Um abraço.